Baitola Fala, empreendedor. Baitola, né? Baitola é baitola. Cada um se diverte do jeito que quiser, ninguém vai se meter nisso. É, isso aí. Já começou esse programa? Não, ainda tá só E treinando. a vinheta não soltou? Não, pô, aqui é só brincadeira. Maria, É. Do Brinca? E aí, Paulo? E aí, Adriano? Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, e tu? Quanto tempo, hein? Tudo bem, graças a Deus. Tá de manhã, né? Fala, Primeiro tudo bem, eles pessoal? falam entre eles, depois é que o entrevistado se mete. Esse entrevistado é meio pra frente, né? É, pô. O cara Nossa, chega lá. Mudando o roteiro das coisas. Quem vai tomar meu programa, quer ver? Sal, já tá vendo que o programa de hoje vai ser Meio esculhambado, ao vivo, né? Vai ser esculhambado. Já compartilha aí com o seu colega, com sua família. Joga daquele grupo das velhinhas, né? Só tem, né? Não sei, mano, aí já é contigo. Ah, quer tirar o seu, né? Certo. Eu sou da Joga no grupo da juventude. família. Não, o Clemer, da juventude. o cara é um cara decente, pô. O Clemer... Das veinhas é com você. Não se esqueça de se inscrever no canal, já curtir aí e comentar a parte que você mais gostou. Adriano, passa pra você aqui aí, ó. Não vai, isso aqui eu não apresento não, mas ele se vira aí. Se Não, vira. eu também não. Então vamos uma calada aqui, meia hora. Antônio Clemer, É um prazer grande estar aqui, prazer, cara. mano, Pô, ter eu aqui tô você. honrado. Tem tudo a ver com a minha vida esse estúdio aqui, né? Sim, claro. Você que, pô, Você trabalha já comigo. ela levou mais de até uma 30 dedada anos. aqui, né? Olha, Temos registro disso, hein? tem um registro. Tem mais. Não, tem mais. Vamos passar o VAR. Não, foi um tratamento sério, né? Foi. A gente fez uma abordagem. Foi um programa bem ousado, né, A gente cara? fez uma abordagem. Claro, acho que séria, né, Cláudio? bem Tema delicado, o avançada, Adriano depois ousada, até né? o Adriano fez aqui depois. Eu já levei a uma, já levei a minha. O Alderian já é particular. Aí é com ele, certo? Mas assim, foi quando Foi legal, né, a cara? gente fez um exame de próstata ao vivo aqui na TV. Eu creio que tenha sido o primeiro, né, cara? Assim, Eu não ouvi falar eu ainda. também não vi, não. Sim. É. Eu nunca ouvi um Só em doido... site adulto, né? Em site adulto tem. Ao vivo. O nosso era muito infantil, porque era muito sério o nosso negócio aqui. Não, o tema... Tinha até meu neto aqui. O tema altamente... O meu pai faleceu de próstata, né, cara? De câncer de próstata, então... A gente brinca assim, mas não é brincadeira. Depois que eu fiz aquilo, eu virei praticamente um cara que era requisitado sempre no novembro para dar palestras a respeito de saúde masculina, né? Legal. Porque esse negócio de preconceito tem muita bobagem, né? Todo cara. preconceito é uma burrice. É uma né? burrice, exatamente. E esses que levam as pessoas à possível morte ou à morte, pô, esses são os piores, né, cara? Tratamento de saúde por causa do quê mesmo, né? Machismo, tem que fazer né? um toque retal, pô, só isso, mano. Só uma dedada, né? O que é isso? O que é isso, mano? Tá E doido. no campo de futebol tem isso todo dia. Os caras ninguém nunca prestou atenção. Poxa, né? Agora, não tem a finalidade, né? Então, Claro. Aquela sacada foi muito boa. Deu muita audiência. Muito. E foi bastante ousado. De vez em quando eu recorro, porque tem gente que não acredita que foi feito, né? Sim. E aqui não há aquele lugar onde as pessoas não acreditam no que a gente faz. Elas não imaginam que nós fazemos as coisas que fazemos aqui. E nós fazemos aqui muitas coisas que são muito melhores do que nos centros grandes do Brasil. Inclusive nessa história de internet e televisão e tudo. A gente faz muita coisa revolucionária. Lá, na época que eu morei em São Paulo com Taboada, a gente teve algumas vezes assim que a gente chegou em alguns lugares, o cara... Vocês são de onde? É do Acre. E a gente percebia na época, em 99, 2000, 2001... que o acriano lá fora, às vezes, é colocado como um subproduto. E muita gente né? se escondia, Sim. não dizia que era daqui, né? Eu sempre tive muito orgulho de dizer que sou do Acre, porque o Acre é um celeiro de talento, cara. De norte a sul do Acre é lotado de pessoas talentosas. E a gente faz, assim, quando eu cheguei no Rio, eu cheguei nessa época, né? Eu cheguei em 99 para morar no Rio, e as pessoas se surpreendiam comigo. Até virou parte do show que a gente fazia, eu contar uma piada que eu dizia assim, olha, eu cheguei aqui, aí um amigo meu me levou para conhecer os outros jornalistas, os caras todos famosos, tá? Eu lá no meio. E o cara dizia, esse é o nosso amigo Clemer. Aí todo mundo, Clemer, como é que vai? Pô? Ele é jornalista, amor, que legal, é jornalista e tal, você é do Acre. Opa! Aí eu coloquei quase isso, um dinossauro, né? Aí eu coloquei isso no show e acabou virando um show dentro do show, eu falar coisas aqui do Acre, né? E aí eu contava histórias. Tem caras hoje que eu olho aí fazendo sucesso com piadas
que a gente contava no teatro. Piadas velhas, né? Piadas velhas, mas assim, autorais minhas, né? Sim. Como a história de você viajar no tempo, né? Você sai de Porto Velho para cá, dá 45 minutos. Já ouvi isso aí, sua. Você vem de Porto Velho para cá, dá 45 minutos. E lá tem um fuso de 1 hora a menos. 1 hora. Então, 1 hora a mais. Então, tu sai de lá 11 horas, chega aqui 15 para as 11. Já não havia. Aí, assim, eu comecei a tratar isso, mas eu só tratava dessa maneira porque eu queria ir para o ataque e não para a defesa. Que ele ficava se defendendo, o cara falar mal do Acre, você ficava calado naquela época, né? E eu não, eu fui para cima, disse, olha, vocês aqui são idiotas, nós sabemos tudo do Rio porque estudamos, e vocês não sabem nada do Acre porque vocês não estudam. É ignorância mesmo, né, cara? Porque eu ter estudado, né? Nós fazemos parte do Brasil, né, cara? Gerava curiosidade, né? Pelo inusitado aqui, nós somos um povo de inusitados, né? Nós somos um país que já foi 3 vezes invadido pelos peruanos aqui no Vale do Iaco. Sim. Nós fomos invadidos pelos Estados Unidos e a Inglaterra, porque nada mais era do que isso. Era uma disputa por essa terra onde nós estamos agora. Uma terra muito rica, né? Nós causamos um problema para o mundo inteiro resolver, que foi o Tratado de Petrópolis. Exatamente. Agora mesmo a gente está vendo aí o pessoal se esquecendo um pouco. Inclusive a gente fez agora, a Gênesis fez um trabalho para a TV Justiça justamente sobre isso, Tratado de Petrópolis. Foi muito, muito rico. Pois eu fico triste de olhar. Esses dias agora, eu vi um pessoal do Acre que foi preso lá no Peru e tal. Sim. Eu fico triste, né? Porque a gente tem toda uma responsabilidade aqui com a Amazônia e o Brasil continua olhando para nós do mesmo jeito como antigamente, né? Rejeitando o Acre e tal. Então nós precisamos nos impor. Nós nos impomos do jeito que dá, né? Claro. Pela qualidade do nosso trabalho, talvez pela capacidade que a gente tenha e dos nomes proeminentes, né? Que no seu tempo saíram daqui, foram um sucesso, ficaram por lá e até foram adotados pelo Pará e por Manaus e pelo Amazonas, né? Que existem N casos de pessoas importantes que figuram entre os heróis brasileiros, os caras da cultura, de várias áreas, medicina e tal, que eram acreanos, né? Que influenciaram o Brasil. Nosso primeiro e mais importante cardiologista do Brasil, o cara dos transplantes de coração, Adib Jatene de Chapuri. Um gênio, né, cara? Então, assim, tem um montão de Javas Passarinho também, acho que era do Já Chapuri. Foi ministro da Educação, foi general, foi militar, né, e tal, no governo revolucionários e tal. Enfim, tem muita gente. Agora, tem muito mais do que esses. Sim, hoje tem caras aqui que são fantásticos. Eles são... Hoje a gente não olha mais para as pessoas com aquele olhar de antigamente. Sim. Mas, igualmente, aquele tempo tem acreanos fazendo muito sucesso na internet, no meio jurídico, em várias coisas. Eu impressionava as pessoas lá no Rio quando eu falava, né, que aqui tinha sido a primeira justiça volante, tinha sido o primeiro tribunal de pequenas causas, que aqui os professores eram proeminentes. Realmente falta o Brasil conhecer o Acre, né, cara? Até nos dias de hoje ainda, né? E agora, assim, eu tô achando que tá diminuindo. Tá diminuindo mais, assim, aquela gana que a gente tinha de representar o Acre. Sim. Agora, o acreano é um povo, assim, que ama mesmo a sua terra. Porque aonde a gente vê... Tem um acreano com a bandeira do Acre. No Maracanã, no Morumbi. Se tu assistiu o jogo da Ucrânia versus Afeganistão... raramente não tem um cara lá com a bandeirinha do Acre. Bandeira de um abestado segurando a bandeira. Não, o cara faz não. Nós somos iguais aos jabutis, né? A gente carrega a casa nas costas. Clemer, você é tido por muitos acreanos como um showman, né? Você é jornalista, é humorista, eu acho que é cantor também, é padre, é pastor, é um monte de coisa. Coroinha. Foi coroinha também? Padre não. Padre não, ainda não. Mas quase que conseguia ser. Pelo embalo que ia, né? Eu podia ter sido. Eu tinha vontade de ser padre quando era criança, era a referência, né? Sim. Eu nunca imaginei que seria pastor, né? Sim. Como eu sou agora. E eu tenho que equilibrar isso tudo, é muito difícil para mim. É muito difícil tu separar o humorista do pastor? É horrível. Primeiro que a maior parte das pessoas me conhecem por humorista. Por Clemer da televisão, Clemer do rádio, Sim, claro. E tal. E aí eu chego nos lugares, poxa, aí eu tenho que pagar um preço, né? Eu lembro daquele programa que tu tinha na Gazeta, a Hora do Prega, né? Do Aderbão, o Baidolão. Eu fazia, que programa de audiência, cara. Era um negócio terrível. Eu acredito que aquele programa foi um dos últimos programas de rádio que fazia a cidade parar. Ao vivo, sem roteiro. Era.
Fazia a cidade parar, meu irmão. Era incrível. Era o Robson que fazia contigo, né? Era o Robson Vilela. Saudoso Robson Vilela. Saudoso. Agora, assim, pra mim é complicado, porque às vezes eu quero chegar num lugar, mais discretamente não consigo. Tu consegue ser sério, não? Consigo. Consegue. O problema é... Não, mas o Cleme é muito espontâneo. Não. Ele brinca com um assim, ele tira a sala da tua cara, assim, tu nem percebe. Você mesmo na igreja ali pregando, você usa o recurso. O humor é uma técnica de comunicação. Eu quero te ver pregar um dia, cara, ainda, porque eu não te vi ainda. Te converte. Sim. Em nome de Jesus, cara. Amém. Quebra, ora aí pra nós. Tira esse espírito de feiura da tua vida. Aí, falar assim, tem muita gente que usa o humor como ferramenta de trabalho. Eu sou uma dessas pessoas. O Cláudio Duarte, né, usa muito, né? O pastor Cláudio Duarte. E assim, ele é um desses caras, mas assim, na história da humanidade, o humor já estava presente nas cortes dos reis. Sim. Ele era o bufão da corte. Aquele cara, ele não tinha sangue nobre, ele não tinha títulos de nobreza. Aí ele era chamado como bobo da corte. O problema é que o bobo da corte vivia no meio dos cortesãs, né? Comia, né? Comia, inclusive, as cortesãs. E tinha mais, ele chamava a atenção do rei, né? E as pessoas tinham que passar por ele fazia parte daquilo. Então, assim, o humor, ele é uma ferramenta que, ao mesmo tempo, exorta e faz divertir. Sim. Então ele é uma bomba. Tem um político brasileiro chamado Leonel de Moura Brizola. Esse cara, ele sacou esse negócio. Ele disse assim, olha, não brigue com o humorista. Não brigue. Não brigue porque uma piada tem a força de uma bomba. E tem mesmo. Então assim, você pode ser Aí vem os vários tipos de humor, né? Você, com algumas piadas, destruiu uma campanha eleitoral. Eu lembro muito bem disso. Eu fazia parte dessa campanha. Foi bem, assim... Eu não gosto de falar de mim, assim, nessa presunção de dizer assim e tal, né? E nem queria que a responsabilidade da campanha Mas caiu sobre você, sabia? Nem queria que a responsabilidade fosse minha, da minha participação, porque aquilo ali deveria ter sido uma discussão política. Sim, sim. E não houve, né? Mas deu sorte do trabalho da gente interferir no resultado. Foi muito bem feito. Né? Eu carrego a cruz porque eu não sou amado, assim, porque amor é uma demonstração que as pessoas têm que dar, de você estar ou não de um lado, né? E eu fiz aquilo no momento... Você é profissional, né? Se tivesse sido exercendo o seu ofício, né? Aquela eu fiz de graça. Fez? Né? Totalmente, não tinha compromisso político, não tinha compromisso financeiro, não tinha nada. E pelo contrário, o que eu sabia é que toda noite os caras do partido lá queriam me tirar do ar. Sério, cara? Tinha 3 ou 4 que aprovavam e uma grande parte, né? Você muito antipática. Você é amigo pessoal do Chame Chame, né? Ou não? Eu pensei que fosse. Né? Eu pensei que fosse. Porque amigo é diferente. O amigo, ele está lá quando você conhece a força da tormenta. O amigo é aquele camarada que ele sabe de ti, né? Ele se preocupa contigo, ele te defende quando você não está. Ele se mete nas paradas em teu favor. Sim. O amigo é como amigo em campo de futebol. Se ele vir você numa confusão, ele já entra numa voadora. Já sai na... Né? E aí, então assim, amigo é uma coisa bastante forte pra gente dizer, né? Sim. Eu tenho algumas demonstrações de carinho da parte de muita gente, mas eu tenho poucos amigos. Tem, né? Na política quase nenhum. Quem é Antônio Clemer? Tô tentando descobrir, cara. Porque o meu papel, eu ainda não sei exatamente qual é aqui nessa sociedade, né? Porque por conta dessa diversidade de coisas, assim, eu nasci e me criei jornalista, né? Porque eu comecei criança. Tu é de Cruzeiro, né? Rodrigues Alves. Cruzeiro do Sul é uma cidadezinha que fica pregada em Rodrigues Alves. Ali na periferia da grande Rodrigues Alves tem Cruzeiro do Sul, Manso Lima. Né? Aí tem Rodrigues Alves, a grande cidade. E o resto é aquela periferiazinha, né? Rodrigo, que é o grande. Isso. E aí fizeram uma ponte agora ligando o Cruzeiro do Sul ao mundo. A ponte liga Cruzeiro do Sul a Rodrigues Alves. Rodrigues Alves, eu sou de lá, do Paraná dos Mouras. Sabia não, pensei que tu era de Cruzeiro. Mas eu não sou de Cruzeiro, eu sou de Rodrigues Alves. Não, mas eu pensei que vai teimar com... eu pensei que você era de Cruzeiro do Sul, meu irmão. Que Cruzeiro do Sul, rapaz? Eu vou me rebaixar, rapaz. Cruzeiro do Sul era o papai. Cruzeiro do Sul era o Said. Eu brinco muito. Cruzeiro do Sul era o Jorge Said, nosso amigo saudoso. Tem um monte de jornalista de lá. Esse dia eu tava conversando com o Paulinho. Até porque no meu tempo era tudo Cruzeiro do Sul, não tinha? Eu tava conversando com o Paulinho Batata aqui.
Cara, todo mundo que a gente falava, o cara, rapaz, morreu. Fulano morreu. Todo mundo quase morreu. Digo, pelo amor de Deus. E os outros não sabem ainda. Estão morrendo. Eu vi uma fotografia histórica da fundação da Associação dos Jornalistas do Acre. A Prefeitura de Rio Branco funcionava no porão do prédio das secretarias. Ela saiu, foi para o Hotel Chuí, onde ela está ali no centro. E nós fizemos uma reunião. O Hotel Chuí é um antigo Cine Rio Branco, né? Não, o Hotel Chuí era a cadeia pública desse lugar aqui, chamado Penápolis. E era o hotel do centro, que virou Prefeitura de Rio Branco no tempo que o Flaviano foi colocado como prefeito, que ele foi nomeado prefeito de Rio Branco. Ele foi nomeado por Brasília, né? Isso. Aí ele saiu, a prefeitura saiu do porão do Palácio das Secretarias e lá ficou como sendo assim uma sede do sindicato dos jornalistas. E nós fizemos ali a AJA. E eu fui ver a fotografia da AJA e quase todo mundo morreu, cara. É forte. Tem eu e mais uns dois lá, na fila, com bilhete na mão. Deixa eu falar, o Gabriel Rota falou ali, se o Fernandes tirar foto com alguém, pode ter certeza... Quando ele passa para mim com a máquina da mão, eu corro. Sai correndo. Homem azarado da gota. Mano. Então, assim, tem muita história. Para eu equilibrar esse negócio de ser essas diversas coisas, cara, eu tenho uma certa dificuldade, né? Na política, por exemplo, é uma, né? Porque eu era colunista político no jornal, repórter político. Eu me especializei, eu gostava de fazer isso. Então, assim, o cara gosta de elogio, mas toda vez que você critica ele fica teu inimigo. Ou fica alguém teu inimigo. Então, eu ando por aí sem amigo nenhum. Não tenho amigo na política. Eu tenho um ou outro cara, uma ou outra pessoa que me respeita e os outros... não estão nem aí para mim. E eu não sei se isso é bom ou se é ruim. O fato é que isso se reflete na minha condição de vida, no meu bem-estar como acreano. De estar lá fora, por exemplo, sendo o cara cortejado, respeitado e até convidado para voltar. E aqui no Acre eu fico desempregado, ninguém pergunta nem se eu tô... Não, porque tu lá fora tu é um cara respeitado mesmo. E aqui qualquer cachorro quer parar para mijar no meu pé. E eles fazem isso, né? Fazem meus cachorros respeitam. Eles querem pisar no meu, que é para dizer assim, olha, eu pisei no pé do Antônio Clemer. Tá certo. Aí a gente vai para... Quando a gente ocupa os espaços, né? Deus abençoa, né? A experiência do Jô Soares, tu foi 2 vezes no jogo? 3. 3 vezes? Eu fui 3 vezes. Foi uma bagunça doida. Teve acreano que gostou, teve acreano que não gostou, né? Essa geração, ela era muito dirigida pela comunicação do governo aqui. Sim. Era um pessoal que tinha uma espécie de controle. Muito fechado. Assim. Fechado, né? E não deixava ninguém aparecer muito mais do que eles. Né? Então, eu acabei ensejando, de certa maneira, porque, primeiro, quem começou de verdade esse negócio de acreano, de acreanês, de botar a bandeira do Acre no programa, não sei o quê, fui eu. Foi você mesmo. E muito político se aproveitou disso, de vários lados, né? Então, tinha uma turma que... Eu lembro que um camarada... Eu fiz contei uma piada uma vez num desses programas lá do jogo. E aí espalharam aqui. Eu sei quem foi, sei como foi. Acaba sem vergonha. Né? Botaram no jornal, assim, de uma maneira pejorativa, como se eu estivesse falando mal da minha terra. Pô, eu fui o cara... E fizeram uma repercussão bem grande sobre isso, que eu lembro. Pra me queimar mesmo. E eu lá fora, me virando para divulgar o Acre, cara. Porque eu tava lá e não tinha, assim, emprego público, alguém que me empurrasse. Né? Eu banquei a minha vida lá fora, né? E falava do Acre porque eu queria, não era porque alguém mandava ou não sei o quê, né? Eu guardei durante muito tempo uma mágoa muito forte dessas pessoas, né? Mas aí Deus cuida delas. Você se relacionava muito bem com a esquerda, né? Na época. Eu convivia. Convivia, né? Bem, eu nunca me relacionei tão bem assim, porque eu era de uma parte da esquerda que não gostava da parte que conseguiu chegar no poder. Que tava aí. Ela usou o resto como anteparo para chegar. E depois ela misturou com a direita, e hoje ela é o que ela é aí. Não é uma coisa nem outra, mas é tida como esquerda, né? E eu era crítico desse negócio. Mas não tinha outro lado, era aquele. Hoje eu descobri que não é hoje estão querendo forçar uma barra dizendo que só existem esses dois lados. Eu não aceito. Acho que não é verdade. Dos dois lados existem muitas correntes que não concordam, mas aí se agrupam nesse negócio. Para mim é ruim, porque a sociedade acaba tendo que se dirigir dessa maneira. Arranja um lado, né? E para quem faz mesmo política, para mim não é a gente que escolhe o lado. É o lado que escolhe a gente. Sem dúvida. Né? É como esses aí agora.
eles vão criar os inimigos deles. Claro. Né? Como todos foram. Né? A esquerda, por exemplo, essa esquerda que foi forte aqui no Acre, esse lado esquerdo que foi forte no Acre, criou os adversários que teve. Levou, peia, saiu, tá aí, acabou. Né? Agora vai começar de novo. Esse pessoal que está no governo está se desgastando. Está fazendo inimizade gratuita, assim, às vezes tratando mal as pessoas, que eu acho que sem a menor necessidade. Então eles automaticamente vão empurrando a gente para contra eles. E aí só tem um lugar para a gente se agrupar mesmo, né? Acaba ficando ali. O que dá para viabilizar vai para outra trincheira, né? Vai para outra, né? Então assim, a gente vai sendo empurrado, né? Eu vou ver para onde vão me empurrar dessa vez. Você passou muito tempo na Gazeta, né? No Gazeta Entrevista era líder de audiência, né? O programa. Experiência boa. Né? Eu comecei na TV Acre, eu comecei na difusora. Fui para a TV Acre menino, aí depois saí daqui, viajei e queria estudar jornalismo lá fora, queria ser artista. E quando... Esse sonho de ser artista, ele vem lá de criança já, porque Sério? Eu fazia teatro com 7 anos de idade. Caraca! Né? Eu fiz teatro aqui com os Na Grande Manso Lima? Não, aqui em Rio Branco. Rio Branco. Né? Aqui na capital. Ah, tá. E aqui eu fui militando dentro da igreja, da católica, havia esse movimento cultural forte. Teatro, né? Inclusive de resistência, né, ao modelo político. A gente ficava ali dentro, estudando filosofia, ouvindo música, lendo e fazendo teatro. Né? Era uma espécie de trincheira de quem queria fazer cultura. Né? Sim. E a cultura a arte era mais ou menos a representação daquela indignação da sociedade com o que expressava existia. toda a dor, né? Toda aí então assim, eu convivi com os caras do passado que eram muito mais velhos do que eu, fazendo o que é o movimento cultural, né? O que era o movimento cultural, até com o Gregório, com a Silene Farias, que são assim dinossauros que eu ainda me lembro dos nomes. Carlinhos, Oswaldo Nascimento, que é um cara genial, que trabalha no INCRA, hoje mora em Brasília há muitos anos, é um escritor fantástico. Quer dizer, tem muito acriano aí fora, cara, maravilhoso. Notável, né? Que não é conhecido do grande público. Tem um professor aqui do Acre que morreu e ninguém dá valor a ele. O nome dele é Carlos Alberto. Professor, e foi o cara que fundou aqui a Unopar, se não falha a memória. Sim. Tem uns caras... O professor é genial. Tem gente aqui que tem faleceu trabalhos... há pouco tempo, né? Isso. Alves de Souza, Carlos Alberto Alves de Souza. Sim. Tem caras, era meu tempo também, tem caras geniais, cara. Sim. Geniais. Sem dúvida. Que estão aqui. Então eu convivi com essa turma porque eu era um menino precoce, estava no meio deles, cara. Sim. Né? Então aquilo ali foi me colocando como uma espécie de comunicador natural. Sim. E aí eu fui virando. Quando eu fui para a TV, a Gazeta, foi o convite do Roberto. Eu estava na TV Rio Branco. Moura visionário, que né? Eu estava na TV Rio Branco, eu fui diretor da TV Rio Branco SBT, contigo lá, você trabalhou comigo. Sim. Você era criancinha. E aí eu era diretor lá e já tinha sido diretor de jornais, né, na Folha do Acre, no jornal A Gazeta, eu era repórter e tal. Tinha alguma experiência. E aí o Roberto Moura me viu e disse, tu vem para cá? Aí eu falei, não sei, vou. Aí fui. E quando cheguei lá, eu comecei a fazer o Gazeta Entrevista e convenci o Roberto de que a gente deveria fazer um programa diário. E aí muita gente era contra aquilo na época, porque só tinha diário o Clodovil, o Ferreira Neto, que eu me lembre. Sim. E o Jô Soares tinha acabado de começar no SBT, mais ou menos no mesmo tempo. Isso aí era em... 92. 92. E aí o Roberto prontamente aceitou. Nós fazíamos 3 entrevistas e foi naquele programa que eu comecei a botar a bandeira do Acre, falar o acreanês. E o Roberto me chamava até a atenção, porque eu esculhambava. Tinha o programa nosso da Manchete, da TV Manchete em Rio Branco, era igualzinho do Ferreira Neto. O Ferreira Neto era uma referência de jornalismo, cara sério, barbado, sério. Um telefone vermelho aqui, e telefone fixo, né? Quando o Roberto botou aquele cenário para mim e me sentou nele, poucos dias depois eu peguei o telefone, puxei o fio, mostrei, não tem nada aqui, para que botar isso aqui? Aí o Roberto tirou. E aí eu fui avacalhando o programa e trazendo... E avacalhou mesmo. Trazendo os personagens da cidade e tal, aí fui mudando nesse negócio. E uma torcida contrária, né? Dizendo, não vai dar certo não. Eu passei 10 anos lá, deu certo. E ficou aí. Depois me substituíram, né? E foi aí, quem te substituiu falando, né? Foi ele. Aí se elegeu, aí foi pra política, né? Quer dizer, eu nunca fui
assim, necessariamente para a política. Eu estive no meio das coisas porque fazia campanha. Foi candidato a vereador? Eu fui candidato a vereador, justamente. Depois eu percebi que tinham me chamado para candidato a vereador, que era para me puxar depois para uma campanha eleitoral. E acho que foi isso que fizeram comigo. Sim. E eu não fui, ou seja, eu não ganhei nada para aquilo, mas eu ainda tive 707 votos em Rio Branco. Mesmo sem poder sair de casa, com muita gente querendo me pegar. E não comprou voto, não? Com aquele dinheiro eu comprava o quê? Não dava nem para comprar gasolina. Não dá pra nada, hein, Cleiton? Eu gastei 5 mil. E Uma aí fortuna, tive hein? 707 votos. Muita voto, cara. Muita gente dizia que eu não fazia campanha para mim, eu só fazia campanha para o candidato majoritário. Sim. Né? E eu fazia isso de propósito. Foi 2010, né? Foi 12. Ah, foi 12. Eu só fazia aquela... Foi, exatamente. E o meu comportamento era uma questão de ética minha. Porque se eu fosse fazer a campanha para mim, usando aquele espaço, eu tinha certeza que ele ia perder apoio com muita gente. A eleição foi decidida por merreca. Mas você foi o fator, assim, decisivo. E, então, assim, depois eu fiquei trabalhando lá um tempo. Como é que foi tua conversão, cara? A minha conversão para crente? Porque você era o nosso cego, meu irmão. Você era o... Cara, eu acho muito legal ver alguém falando que eu era. Que eu acho que eu ainda sou. Sério? Não, porque a gente está em constante... a gente se converte todo dia mesmo. É muito relativo isso, né? Eu, desde criança, eu sabia que ia ser alguma coisa diferente. Sim, claro. Meu pai tinha dom de curar, minha mãe era uma mulher de muita oração, né? Meu pai não era religioso, minha mãe era muito católica, mas de viver com um terço na mão, orando o tempo todo por nós. Novena e tal. Tudo. E eu fui coroinha e tal. E eu sabia que tinha alguma coisa em mim que não batia com o mundo. Mas aí a vida... Tu tentou lutar contra isso, Cleber? Muito, porque com 13, 14 anos de idade, o camarada, um osso, querendo namorar, e as festinhas, e as com as meninas e tal, é muito difícil tu segurar uma onda, né? Naquele tempo, tinha pouco crente, e assim, muito católico não lê a Bíblia, mano. Entendeu? Então é mais difícil se converter. As pessoas são muito direcionadas, como no tempo do passado da igreja, quando se rezava as missas em latim, a pessoa não entendia nada e ficava ali. O que ela tinha era uma fé que se manifestava através de conhecimento que passavam para ela, né? O evangélico é diferente, ele ganha amor por ler a palavra de Deus. Então, ele quando se converte, é o que transforma, ele faz diferença. Né? É o que muda, né? Agora, nem todo mundo também está lá convertido, não. Uma luta diária, né? Eu digo assim, para mim, porque a partir de mim, eu perdoo todos os outros que cometem erros e que são crentes, ou que são católicos, ou que são cristãos. Né? A partir de mim, da minha limitação, eu tento compreender os outros. Então, assim, eu não cobro de ninguém que se converta enquanto eu não me sentir convertido. E eu acho que eu nunca vou sentir, porque só tem um perfeito e ninguém chega perto dele, porque a gente não consegue. É a misericórdia, é a graça dele que tira a gente, né? E é o Espírito dele que convence o homem do pecado, né? Da justiça e do juízo. Então, assim, eu tive dificuldade, porque como é que a gente ia largar uma vida daquela boemia? Vida boa, hein? Porque você... Parece boa. Você era um boêmio, né? Você era um cara bem... bom de van compositor, e tal. cantor de festival, namorador, Passava o rodo. Fazia o que podia, né? E assim, as pessoas têm isso como alguém que é feliz, e não é verdade. O cara às vezes esconde uma falsa alegria. Claro, porque o cara que é feliz mesmo, ele vai fazer o quê em botiquim, rapaz? O cara que tá feliz mesmo, ele tá com a família dele. Com certeza. Ele pode ir para onde quiser, mas vai com a família. O cara que tá sozinho de madrugada, com o violão na mão, no meio de uma boate cheia de quenga, ou, não sei, fazendo qualquer outra coisa, e ele fazendo orgias, ele não pode dizer que tá feliz, porque felicidade não é isso. Não é isso, não. Né? Então, assim, essas coisas, elas vão convencendo com o tempo, pelo conhecimento, pela experiência, vão nos dando outro parâmetro de vida. Quando Deus entra, é diferente. Porque quando Deus entra, ele começa a trazer luz para as questões. Aí você começa a olhar, e aí você começa a enxergar coisas que você até então não via. Daí porque Jesus anunciava espiritualmente, ele dizia assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ainda chega no momento da vida dele que ele fala assim, olha, convém que eu vá para que o Pai mande outro Consolador. Então, assim, ainda tem essas histórias assim, que aprofundam. Então, quando você começa a gostar de Jesus, aí você começa a viver a cruz e carregar, aí que você descobre que há um outro mundo diferente que te distancia daquele que você vivia nele. Então, assim, essa conversão de caminho,
ela leva um tempo, porque o que a alma quer? A alma só quer o que é bom para ela, e quase tudo que é bom para a alma é mal para o espírito. Né? E nós somos pessoas que estamos nesse mundo, mas nós não somos daqui. Então vai ter uma hora que a gente vai ter que ser convencido, ou pelas circunstâncias, ou pelo amor, a tomar um posicionamento. Né? Eu, assim, vivo tomando o meu. Mas não quer dizer que a gente quando as peca, pessoas que te conheciam sabem que você é pastor hoje, tu percebe que dá um choque? Dá. E é legal porque eu digo para elas, olha, se Deus fez isso comigo, imagina você que é muito melhor do que eu. Né? Então, você me dá argumentos. Né? Às vezes eu entro brincando, falando as coisas, e aí a gente vai, aos poucos, obtendo a graça da atenção das pessoas, e isso vai ajudando a gente a ministrar. Tu lembra como é que foi a conversa? Que dia, que palavra, que momento, que local que Deus tocou no teu coração? No meu caso foi peia mesmo. Foi peia? Foi. Eu sofri muito. Eu chorava nas mesas de bar, eu vivia triste pelos cantos, eu escondia algo que alguns amigos mais íntimos percebiam que eu não era exatamente assim. Tinha uma falsa alegria. E aí eu viajei para o Rio de Janeiro, passei um tempo lá, já tinha tido algumas experiências aqui. Eu frequentei diversas coisas em busca de Deus, diversas, desde as mesas de Umbanda, a Federação Espírita, e vários, né? Pessoas Colônia 5.000 para frente. Aí eu nunca tomei o Daime, nunca tomei, mas eu fui lá. Meu pai eu balancei o maracazinho lá no tempo do mestre Lino, mas eu nunca tomei. Mas eu tinha um negócio comigo que eu não sei de onde veio. Eu dizia, olha, tudo que vocês fizerem tomando Daime, eu faço sem Daime. E para esse negócio eu entrei na Rosa Cruz, eu fui para a Ebiose, eu busquei de todo jeito. E aí o sofrimento me fez perceber que eu não tinha saída senão buscar o que eu não conhecia. E aí tu sabia que precisava de alguma coisa, mas não sabia o que era, né? E aí ele me recebeu. Foi uma doença que houve na minha família e aquilo me fez ver milagre. E aí eu não prego hoje para nada, para ninguém, tentando ser teólogo, inclusive que eu me formei nisso. Eu não quero mostrar para ninguém que eu sei muito de Bíblia, que eu sei muito. Eu não falo, não me distribuo, não me baseio nisso. Eu me baseio no amor de Deus comigo. Ele me fez ver milagres. Ele fez milagres na minha vida. Eu sou o milagre. E eu vi milagres, eu tenho visto milagres, eu tenho orado e tenho visto manifestações espirituais que só pode ser Espírito Santo de Deus. Então, assim, não é que uma vez eu achei legal ser crente, agora eu quero ser pastor, estou estudando para saber onde é que fica o livro de Ezequiel, qual é o capítulo que fala do Vale de Ossos Secos e por que aquilo era não sei o quê. Eu gosto muito da ciência, gosto de teologia, de teosofia, eu gosto de tudo. Mas, para mim, eu sou pentecostal. Fogo. Meu negócio é, se eu não cair na unção, eu pulo dentro, me jogo. Eu gosto disso. Eu gosto das igrejas simples. Onde do reteté. Eu gosto do siribola, aquelas velhinhas que começam a orar e você não sabe mais o que elas estão dizendo, né? É assim que eu gosto. E ali que eu vejo mesmo que existe outro mundo além desse aqui. Esse aqui é um teste. O verdadeiro mesmo é o que vem a seguir. E ele vem a seguir por causa do nosso tempo, mas ele é paralelo. Está aqui Deus, está aqui o caminho do mundo, está aqui o caminho de Deus. Aí você escolhe para qual lado você quer ir. Eu escolhi um e ainda estou tentando pular a ponte. Porque todo dia eu tenho vontade de matar um, de fazer alguma coisa errada. Essa vontade eu também tenho às vezes. Né? Principalmente se você sair de carro aqui em Rio Branco, 8 horas da manhã, descendo aqui do Raimundo Melo até ali, a Getúlio Vargas. Pega uns 2 e acaba bom. Já quer matar alguém. Então, assim, esse negócio é sério demais. Então, assim, dá pra gente pregar rindo, dá pra gente pregar brincando e tal, mas chega uma hora que o Espírito Santo te arrebata e aí tu não é mais dono de nada. Né? No livro de João tem, inclusive, isso, que o Espírito Santo, o vento sopra, a gente não sabe de onde vem nem para onde vai. No mundo espiritual é assim. Você até entra num culto e diz assim, não, eu vou seguir uma liturgia. Começa com a oração, com o louvor, não sei o quê, para a leitura da palavra. Em Deus, você sabe que vai, mas não sabe para onde. Chega um momento que você não consegue mais controlar.
E aí é que você percebe. Caramba, porque o que é feito é de acordo com a vontade de Deus, né, cara? Isso, ali ele recebe o seu culto e ali ele transforma, o Espírito conduz o culto, né? Então, assim, geralmente nos cultos é parecido com os locais de oração. Você começa a orar de verdade mesmo, tem uma hora que tu já foi, velho. Tu não tá mais aqui, aí as palavras que fluem não são da tua boca. E essa história do batismo no Espírito Santo é um negócio maravilhoso, né? E aí você percebe que está falando uma língua estranha, aí fala um dia uma, outro dia fala outra, noutra oportunidade fala outra diferente, sabe? E eu, assim, eu tenho um amor que me faz engasgar, vontade de chorar quando eu falo de Jesus, por causa da beleza dele, sabe? E Jesus não tem nada mal resolvido. Transformou tua vida, então. Ele transforma todo dia, e ele transforma de qualquer um que queira, que permita, né? Agora, não é só assim, a palavra transformar é muito simples, é muito pequena para Jesus. Tudo é muito grande em Deus. Sim. Então, assim, a misericórdia, a transformação, o amor, tudo isso é superlativo em Deus. Extrapola a compreensão da semântica, da lógica das línguas, né? Das palavras. Assim, tá muito além. Então, Jesus é lindo demais, sabe? É uma coisa bela, assim, você se sente bem, você não tem o que esconder dele, ele não tem nada que esconder de você. É muito transparente, nenhuma, né? É tudo isso, e é muito honesto, e é muito... Jesus é maravilhoso, cara. Jesus é algo que, assim, quem não experimentou precisa. É por isso que não dá para esconder algo de Deus, né? Deus aí revela tudo. A palavra diz, olha, não dá para você pegar uma lamparina e esconder debaixo do fogo. Não vai, velho. A luz tem que resplandecer nas trevas. Né? E Jesus resplandeceu no mundo. Os caras viram assim, cara, esse cara aí... Eu estava falando esses dias agora com um pastor a respeito do Nicodemos, né? Que era um dos principais sacerdotes lá. Pô, e esse cara vai atrás de Jesus de noite, sabe, se escondendo. Né? Porque eu quero saber mais sobre isso, porque eu ouvi falar que vinha o Messias, mas é o Senhor mesmo e tal, né? Até o próprio João Batista, um dia preso, vai lá e faz essa pergunta também, né? Mas o Nicodemos, cara, ele cercado daquelas coisas da sociedade, da política, daquele troço controle da igreja, não sei o que tal, ele vai atrás de Jesus e diz, como é que é esse negócio de nascer de novo? Pode um cara velho voltar para o ventre da mãe para nascer de novo? E aí Jesus fala com a simplicidade, Nicodemos, não é nada disso, é nascer do Espírito. Que aí o cara se apaixona por Jesus e ele quase vai atrás de Jesus, quase segue. Ele virou um discípulo que não foi dos 12, mas ele era discípulo. Então, assim, Jesus deixou muito isso. Então, tem pessoas que, por exemplo, elas não são da igreja, não fazem parte das denominações religiosas, das congregações, mas elas são mais crentes do que muito pastor, muito padre, muita freira, muita diaconisa. Tem gente que, né, é da igreja, mas não participa, né, da coisa. E a gente percebe isso no comportamento, né, no amor, como elas amam as pessoas, né, como elas tratam os irmãos, como elas são honestas nos negócios, como elas são honestas com os filhos, como elas tentam se comportar diante das outras pessoas. Então, assim, Deus é um negócio completamente maravilhoso, assim. É uma pena, e eu dizia isso quando era criança, é uma pena que a gente tem que trabalhar para ganhar dinheiro, né? Porque isso acaba mudando muito a vida das pessoas, altera a nossa personalidade, a nossa alma, né? E aí você acaba dando valor a coisas que você poderia ter evitado, quando todas as coisas são previstas na palavra de Deus, quando ele diz assim, olha, tende em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas serão acrescentadas. Isso é um grande desafio da gente, né? Às vezes, para a gente conquistar alguma coisa, defrauda a mente, passa o pé nos outros, pula para lá, força a barra, né? E com Deus não. E com Deus não é assim, sabe? Com Deus você conquista na fidelidade com Ele. Você vai lá e ora, e aí você constrói lá no céu, e aí recebe, cara. Isso é uma maluquice. E às vezes eu mesmo quero transcender esse caminho, porque a gente tem filho, tem neto, tem sonhos, né? Tem vontade de vestir uma roupa melhor, não sei o que e tal. Claro. E aí você se perde nesse negócio, né? Por isso que eu digo, eu vivo me convertendo todo dia, né? Porque eu estou tentando ver se eu paro um pouco de me preocupar, essa ansiedade de resolver as coisas materiais, né? Antes da tua convenção, a gente percebe que você tentou muitas, né? Fez muitas buscas. A depressão te acompanhava? A depressão é um espírito canalha, vive com todo mundo. E ela cresce em algumas pessoas, né? E ela se escondeu em Elias,
ela se escondeu. Na Bíblia você vai ver diversas vezes o espírito da depressão passeando, né? Nas personagens, né? Sim. No Davi, ali depois do pecado, né? E geralmente o pecado é que faz a depressão, o espírito da depressão se manifestar. Você descobre que aquele negócio está ali escondido, né? Que é uma forma de infelicidade guardada, não revelada, é uma tristeza, é um negócio qualquer que muita gente só descobre quando está sozinha no quarto, quando vai dormir, sim, né? E tal. Eu senti isso, né? Eu senti vontade de me matar. Sério? Eu andei na direção de uma janela de um prédio no Rio de Janeiro. Caraca. E aí eu ouvi uma voz dizer para mim, é isso mesmo que você quer? E como me puxando para trás. Era um peso forte, Cleber. Era. Porque assim, esse negócio de felicidade Felicidade é um negócio muito relativo, né? É uma palavra que não expressa absolutamente coisa nenhuma. Nessa época aí, tu tava bebendo. Mas tu tava naquela época dos programas de TV nacionais? Já tinha passado por uma boa parte deles. Porque aqueles porque eu cheguei no Rio de Janeiro com 6 meses. Sucesso, né, cara? Com 6 meses no Rio, eu estava já sendo diretor de marketing da rede CNT, lá em São Cristóvão. E aí eu tinha uns amigos da Rádio Globo, eu já tinha estado lá. Na verdade, em 88, eu estava lá. Quando eu estava em São Paulo com o Taboada lá, você acha que você estava nessa época, né? Em 88 eu já tinha saído daqui, eu tinha ido e tinha sido levado por uns caras do Chico Anísio para a Globo. Eu estava com o Chico Anísio. Estava lá dentro, na Cinédia, na época, tentando ser ator, tentando ser autor, né? E fazer minhas coisas. Então, eu conheci, né? Muita coisa. Tu estava no teatrão quando o Tom veio aqui? Eu lembro. Não, deu bem pouquinha gente. Foi, eu falo com ele de vez em quando. Mas eu estava com ele lá na época Edmundo dele. Pinto, eu estava naquele dia lá. Estava Edmundo Pinto e o Jorge Calume. Quando ele... Aí ele falou assim, provavelmente eu estarei na escolinha do professor Raimundo. Isso. Aí ele foi. Naquela época eu estava junto com ele lá no Rio. Foi, né? Nós não nos conhecíamos, mas convivemos. Nós temos a mesma idade. Hoje nós nos falamos quase todo dia. Olha que legal. O Tom é um cara legal, cara. Assim, ele, aparentemente eu sou muito grato a ele. Ele me dá oportunidades, a gente conversa quase todo dia. Eu ainda escrevo coisas com ele, escrevo coisas para ele. Ele me bota nas paradas e tal. E eu tenho um grande amor pelo Tom e tenho uma admiração maravilhosa. Ele é um grande artista. Grande por ele. Então, assim, eu acabei realizando muitos sonhos, mas tinha algo ruim, tinha uma tristeza que não se resolvia. Eu não sabia o que era. Era um vazio. Era a falta dele. De Deus. Que eu sentia. Eu costumo dizer o seguinte, a gente tem um buraco dentro da gente que é do tamanho de Deus. Exatamente. Só ele que fecha. Só ele preenche. Então, assim, esse caminho entre isso e a descoberta é a depressão. Quem é esse cara foi usado aí, cara? Não sei. Pelo amor de Deus. O cara vem pra cá, bicho, pra atrapalhar minha entrevista, meu irmão. Vem gente de longe, de longe. Cara. Você nem imagina a fronteira lá da Bolívia. Fronteira, o cara vem me atrapalhar aqui. É sacanagem, mano. Um abraço pro Alexandre Lima, lá do Alto Acre. Gente boa. Ele não tirando atrapalha o defeito, ninguém. né, Kleber? Ele não atrapalha ninguém. Não, é gente boa. Eu Alexandre é um cara... Você podendo evitar, é melhor. Mas ele é gente fina. Ele é gente fina. Mas nós... Não tanto, né? Essa entrevista que tu tá fazendo aqui comigo, tu permite que eu... Meu, esculhamba... Esse cara não vai falar nada. Não parece. Todo programa teu, esse bicho pula na frente e fala. Ele não fala nada, não. Hoje ele não cismar comigo. Ele deve estar tentando armar um Anapuca pra mim. Faz logo, ó. Atua aí, ó. Logo, traíra, né? Não, mas ele ficou legal, achou legal a história. Ele é crente também? Tu é crente também? Não, sim, eu sou. É evangélico. Menino bom. Tirando defeito. Uma vez, quando eu era criança, eu sou de Feijó, né? Está aqui. E eu tava com meu avô e meu avô assistiu o Tom, porque ele é do Ceará, aí o pessoal tem essa ligação, né? E aí uma vez a gente assistindo, você apareceu e falou, esse cara é do Acre. Né? Aí hoje você aqui na minha frente, né? Como é que foi que surgiu a oportunidade de trabalhar com o Tom e como ele é como pessoa? Cara, ele é um cara normal, né? É um pai, é um cara de família, assim, né? Ele viaja com a mulher, anda com os filhos. Uma vez eu tava em Goiânia, no meio da rua, e o telefone tocou. Era ele. Clemer, faz aqui o deputado. Eu tô dentro do carro aqui com os meninos no Rio de Janeiro.
E os meus filhos querem ouvir o teu personagem, aquele meu parlamentar que eu faço. Faz aí, Clem, faz aí um pouquinho. Povo do Acre, do resto do Brasil e do mundo, receba meus cumprimentos em suas profundidades, com ósculos e amplexos, e sim, quem lhe for da família. Para paraplejar verbo baixas do Pintal Perônio, venho aqui para fazer o meu diagofalarite de um esclemofalítico simbiositário que vos desenergumina parageticamente aos filossomos simbiositários e pirasolônicos nos anais do Congresso Nacional. Aí, no dia, o Tom falta se mijar desse negócio. E aí me levava, né? E o meu texto era sempre improvisado. Eu invento as palavras na hora, não sei como é que apareceu isso, porque isso é do tempo que eu tomava cachaça com o menino aqui no Acre, no botequim. Então, o Tom gosta desse negócio, né? E aí gosta das minhas criações e tal, ele gosta, né? Eu, por exemplo, eu cantava, ele me botava, vai. Aí eu abarcava no meio da gravação para fazer o diretor da Record com coisa. Eu demoro, mas aqui eu vou morrer. Aguinaldo Timóteo. Isso, e o Pedro Manso, inclusive, aprendeu a falar igual o Aguinaldo Timóteo, e aí virou o Aguinaldo Timóteo, né? Pô, mais preto do que eu. Então, um dia eu estava com o Pedro, ensaiando com a gravação. Quando olhamos para trás, estava o Aguinaldo Timóteo assistindo a gente. Ele era convidado do programa do Tom também. Então, assim, o Tom me deu a oportunidade de vivenciar essas coisas, né? Eu falo com os artistas, eu convivo com muita gente. Então, o Tom me botou lá. Ele foi o segundo passo. O primeiro passo foi um amigo meu chamado Luizinho Campos, junto com outra turma, com a turma dele todinha, que é o plantão de notícias que nós fazíamos no Rio, e eram chamados de primos pobres do Cacete Planeta. Esses caras, era uma câmera só, um monte de cara maluco, e a gente se virava mesmo, e era sucesso o programa. O Tom viu e um dia telefona pro Luizinho. Luizinho, tô aqui agora na Record, tinha saído da Globo, né? Tô na Record, vou estrear um programa e tem uns caras para fazer show. Aí, no meio da gravação na Bandeirantes do Rio, né? Aí o Luizinho disse, Clemer, o Tom tá perguntando se você não gostaria de ir e tal, porque eu já tinha feito alguns personagens que tinham sido sucesso. O primeiro Maradona das imitações na TV brasileira era eu. Como é que o primeiro Casagrande. Não dava, tem alguém com óculos escuros aí? Porque ele era mais cênico, já né? Já faz com a da Ótica Santana. Ia fazer a propaganda da Ótica, professor. Escolhe. Olha aí, ó. Aqui é o Merchan. Cadê o Merchan direto. O aviador aqui. Merchan, aqui não, aqui deixa já. Só que era, como ele naquela época ele usava 2 brincos aqui, brancos, cabeludo. Bicho, né? Bonito. E coisada assim. Aí eu me enterrava e fazia assim, ó. E ficava com um cano cheirando qualquer coisa que passasse. E aí nós fizemos um texto que ele foi internado no hospital. E aí era eu, Maradona, deitado com a garrafa de Coca-Cola de 2 litros, aqui na cor aqui. Era aquele negócio de Coca, né? Internado. Aí o texto era o repórter que chegava, o Maurício Menezes, na porta do coisa. Estamos aqui no Maricondó, onde o ex-croque argentino Diego Maradona está internado aqui e tal. Vamos entrar aqui. Aí quando eu chegava lá, tinha o Pedro Manso do meu lado, vestido de Pelé. Já não. E eu ali deitado, né? E aí o texto era assim: o Pelé tá aqui. Pô, aí o microfone pro Pedro Manso, né? Pelé, o que aconteceu aí, Pelé? Eu veio visitar o Dieguito. Aí o Pedro Manso dizia assim: rapaz, entende? O Dieguito aqui, pô, tá certo que uma pessoa tem que aspirar alguma coisa, mas o Dieguito tá exagerando, pô. E eu lá, com aquele negócio ali, assim, ó. Aí perguntava, Dieguito, o que é que você tá? Você tinha esse olho vermelho? Eu disse, conjuntivite. O texto era só isso. Pô, aí fez um sucesso extraordinário. E aí ficou. E aí eu fazia o Casagrande, não sei o quê. O Tom viu, e aí perguntou se eu topava aí. Aí eu fiz um sketchzinho e tal. Aí eu cantava igual o Sidney Magal, fiz uns negócios lá. E fiz a minha participação. E o Tom gostou, e aí eu passei a ser recorrente. Depois fiz o Infeliz, depois fiz o Infeliz, Bofe de Elite. Rapaz, Bofe de Elite, não sei o que mais. Aí eu lá, eu tinha nem personagem pra mim, o Tom gostava de me botar no meio. E eu tava no meio, queria saber. Eu lembro de uma dessas passagens, tinha um anãozinho, o Natiel, cara, que aí ele era o goleiro do time lá. O anão que ficou famoso, não podia nem andar mais na rua? Foi, esse. Aquele cara foi outro caso de milagre. Ele não acertava a gravação e queriam dispensá-lo na porta do Pacaembu, ali na frente. E aí, pô, eu pedi do diretor, deixa eu ajudar esse cara um pouquinho. Aí afastei ele assim, no canto, o cara permitiu. E aí eu fiz uma oração com o anãozinho. Aí, pô, quando ele bateu de novo o texto, ele uma vez.
Aí naquele programa, inclusive, ele saiu vitorioso no final. O Tiririca, né? No final, eu estava dublando o Tom, num negócio, dublando lá. e para participar do último programa, eu dublei numa gravação e o Natiel ganhou e ficou famoso. E a vida dele mudou e tal. Então, assim, são essas coisas que o Tom me permitiu viver para dizer o quanto eu tenho um amor por ele, tenho gratidão por ele, né? E por essas pessoas que ajudam a gente. Porque em tudo que a gente vai fazer, tem alguém que nos ajuda. Com certeza. Ninguém é nada sozinho. Ninguém é essas coisas. O Tom, para ser Tom, tem pessoas que o ajudam, que ajudaram, né? Às vezes pode até ter um cara lá do Acre que em algum momento foi importante para ele, né? E ele manifesta a gratidão dele me prestigiando, por exemplo. Com certeza. Né? Eu tenho o Anãozinho, o Anãozinho tem a ver comigo, eu tenho a ver com o Anãozinho. Quem foi o cara que trouxe ele para cá pro Acre, tu lembra? Não lembro. Eu acho que era o Bardavio, alguma coisa, né? Assim. Ele me contava essa história, o Tom, né? E agora esse ano quero trazer o Tom. Eu quero trazer. Clemente, como é que era o ambiente, assim? Claro, cada um tinha suas vidas, né? Mas na hora devia ser uma fuleiragem doida, mano. Pior. O que os bastidores, assim, que a gente está aqui no programa, é muito mais engraçado do que a gravação que vai pro ar. Né? Sem dúvida. O bastidor é tipo um aquecimento, né? É um aquecimento, né? É um negócio maluco, cara. E aí tu brinca, e esculhamba o outro, e acontecem coisas, né? Assim, que se fossem pro ar, fariam os programas serem muito mais queridos, mais bem vistos, né? Do que todo mundo. Os humoristas, eles são dois tipos de pessoas. Eles são os caras profissionais que quando diz alô, está gravando, eles se comportam dentro de um parâmetro de texto, de técnica e de indústria. E são as pessoas comuns que têm experiências que são muito engraçadas. Eles são muito introspectivos? A maior parte. Olha, os atores, os artistas em geral, merecem até, assim, eu acho que são os caras que, como você falou da depressão, são os caras mais tristes. Porque você vê, assim, tem lá o cara tá no ar e aí, de repente, ele não é mais chamado para gravar. O cara... Muitos deles estão... Tem uns que não conseguem nunca mais se levantam, né? Nunca mais se levantam, que não sabe lidar com isso, né? Que a vaidade faz a pessoa subir, aí o cara não tem mais para onde ir e é abandonado ali no altar que nem uma noiva. Aí ele entra em parafuso, né? Porque ele não tem mais nada, ele só vivia atrás daquilo, né? Eu tenho a sorte... Era o objetivo de vida do cara e o cara alcançou e depois tirar do tapete do cara. Deus me ensinou, porque eu sou repórter, eu fui repórter aqui, criança, e eu sou um dos primeiros repórteres dessa geração. Hoje só tem 3 aqui, que eu me falha a memória, vivo. Né? Só tem 3 vivos. Eu, o Roberto Vaz e o Raimundo Afonso, que era cinegrafista da TVA o Raimundo Afonso, meu amigo. O resto, e deles eu sou, acho que o mais antigo. Até do que o Afonso como cinegrafista. Sim. Senão eu sou... o Afonso como cinegrafista entrou depois de mim. A TVA que era aqui na ladeira da rua Silvestre Coelho. Eu comecei a trabalhar em rádio lá. Isso. Então assim, há muito tempo eu me acostumei com esse negócio de ser visto, porque na cidade pequena ou não, era famoso, né? O cara é famoso. Claro. Então a gente aprende a olhar assim pra gente e dizer, olha, isso aqui passa. Isso aqui não é nada. A fama mexeu contigo? Nunca. Pelo contrário, eu tinha vontade de me esconder. Eu tenho até hoje. Eu passo pelos cantos, eu quero sair vazado. Eu não gosto de aparecer, não. Então não tem como me esconder, mas se eu pudesse, eu levava uma vida mais discreta. Lembra qual é a pessoa assim que você gosta de imitar? Fácil de imitar? Você imitou muito? Cara, tem muitos que eu sou um... Só um. Vai que tu... Cara, o Chico Anísio, os personagens do Chico Anísio. Coalhada. Eu gostava muito. Os filhos do Chico Anísio, quando era criancinha, se amarravam em mim por causa desse negócio de eu estou consigo, mas as suas sandálias. Vamos agora pra hora do mexão, Derian. Você vai fazer um mexãozinho aqui, mas com um personagem. Qual mexão? Brasil Ótico aí. Vende um óculos aí pra... Ou então com um personagem seu mesmo, pode ser? Pode ser. Mas assim... Então vamos tentar aqui. Vamos trazer aqui. Brasil Ótico. Atenção, você que está com a sua vista cansada. Você que não dá com nada. Preste atenção. É a Ótica Brasil. Aí. Então, aí, vamos daqui. Aqui, assim. Isso aqui. Aquele cara da carne, ó. Eu sei que vocês vão fazer sacanagem comigo. Ai, que coisa linda. Tá parecendo seu peru. Mas quando eu sou rapaz, a pessoa... Para.
Esse aqui é o óculos do Haroldo hétero, pô. Assim, tem muita coisa, assim. Mas eu parei muito, né? Hoje eu evito, não faço mais shows, né? Sério, cara? Não, às vezes eu faço palestra, né? E até gostaria de voltar para esse mercado, né? Fazer uma palestra, fazer um negócio para ir ganhar um trocado assim e tal. Mas aqui ninguém me chama para nada, não. É mesmo, é, cara? Não sei. Eu fiz um texto aqui de coisa que era para ser um produto do Acre, aquilo, que é Manual de Sobrevivência na Terra Onde Ocupou a Sua Bunda. O quê? Manual de Sobrevivência na Terra Onde Ocupou a Sua Bunda. Em todo canto que você vai, é o mesmo nome do livro que eu fiz do dicionário de acreanês. Todo lugar que você vai, você quer ver os produtos regionais, né? É verdade. E aqui, cara, é impressionante. É impressionante. Não sei se é só comigo, porque eu sou incompetente demais, não sei o que é, né? Eu tentei montar aqui várias vezes. Um fim de semana, o cara diz, pô, chega um cara de fora aí, vamos conhecer o Acre. Pô, tem um cara aqui que é humorista. Pô, tu chega lá no Piauí, tem lá um menino lá no Piauí. Com certeza. Chega no Fortaleza, tem os humoristas de lá. Aqui no Acre, eu não sei o que é isso não, né? E aí, às vezes, também só de mal, chega aquele ponto no coração da gente que a gente fica magoado e diz assim, pô, agora quem não vai sou eu, né? Então, assim, eu faço palestra, ainda me chamam para pregar nos cantos, aí as pessoas dizem, pô, Clem, diverte a turma aí. Tal. Teste aí. Aí, algum faz uma ofertazinha e tal, mas se eu for... Aí, eu às vezes peço, não me pague não, eu vou lá fazer. Mas, assim, eu vou falar... E para empresa, tu faz alguma coisa para empresa, Clem? Se me contratarem, eu faço. Se não contratarem, mas chamarem, eu faço também. Aí eu chego lá e digo assim, olha, já que vocês não vão pagar nada, me dá uns 3 ou 4 sacolões para eu dar para as pessoas. E aí Deus tem me abençoado nesse negócio. E aí fica por isso mesmo. Mas eu fico assim, eu acho que aqui deveria se prestigiar mais o artista. E não prestigia. Aí o cara traz uns peba, velho, para cá, com um preço lá em cima. Aí eu sei por que trazem esse preço. Sim. Todo mundo sabe. Agora, os daqui, ninguém incentiva, não tem uma forma de manter isso, né? Eu, às vezes, fico pensando que vai melhorar, aí vai me decepcionando logo em seguida. Nem na Expoac, que é uma festa bem popular, os acrianos são jogados de lado, né? Mas assim, na época em que eu pude contribuir com isso, eu estabeleci uma portaria no Estado e depois no município, onde eu trabalhei também, na cultura. Que tinha que ter um espaço para o acriano. Tinha que ter qualquer show nos espaços que são dominados pelo Estado, pelo município, tinha que abrir com artista daqui. Legal. No meu tempo, era eu, tinha Natureza e tal. E, assim, funcionou durante um período. Depois eu não sei mais cadê. E aí também, eu não quero mais saber. Teve uma relação muito forte com o Tio Natureza, né? A gente era amigo de cachaça. A gente fazia música. Ajudei a gravação do disco dele, dessas duas músicas. Essas músicas lindas, né, cara? Eu cheguei um dia no apartamento e ele estava passando por Osmir Neto. E nós estávamos na casa do Osmir Neto, na Rua Bolívar. E aí o Tião tocando violão e o Osmir também. E o Tião passando. Ecoou pela mata fora. E aí eu olhei pro Tião e disse, Tião, tu vai passar isso por Osmir? Osmir não tem nada a ver com isso. Aí foi até deselegante com o Neto, né? Sim. Que é meu amigo, pô, me acolheu na casa dele, ficamos morando na casa dele lá, no tempo que eu ficava na Globo, Brasília. No Globo, lá no Rio. No Rio. E o Tião tinha voltado de uma viagem pelo leste europeu e o Tião tava com essa música. Diga lá, rapaz. Cara, eu amo essas músicas. Tinha musicado umas músicas de um poeta aqui do Acre chamado Antônio Manuel, que ninguém conhece, pô. Pouca gente conhece, o cara é fantástico. O Mário Maia, aquele que era do PT? O Mário Maia, cara, que é senador da República, tem umas músicas bonitas, uns poemas que o Tião musicou. Então, assim, o Tião acabou fazendo um trabalho que ficou eternizado, mas ninguém conhece também o Tião, né? Mas naquele período ali, nós estávamos no Rio. Então, eu ajudei em muito o Tião, né? E fui junto com ele para a Fundação de Cultura do Estado, porque era o governo do Edmundo e eles eram do partido lá. O Edmundo se elegeu em 90, né? Em 90. E eu era do partido, eu era contrário a eles, né? Sim. Mas o Edmundo era meu amigo. Aquele era meu amigo. Meu amigo Edmundo. Meu amigo, independente de partido. Tanto fazia ele sair candidato a qualquer coisa. Para mim, tanto faz. Era Edmundo Pinto. Podia vir a ideologia que viesse. E eu do mesmo jeito. Podia bater nele, no partido dele, o que quisesse. Mas quando eu telefonava para ele, Pinto, me dá uma carona, lá vinha ele. Pinto, vamos fazer mudança, bora. Aí quando chegava na campanha dele, quando chegava no dia de divulgar ele no jornal, onde quer que eu estivesse, eu ajudava o Edmundo. Então nós tínhamos uma amizade verdadeira. O Edmundo era um estadista, né, cara? Cara, tem um negócio que as pessoas vão morder o rabo
durante 200 anos e vão morrer e não vão conseguir mudar. É uma pequena designação do que é o Edmundo Pinto. O governador dos acreanos. Pode ter inveja, tem uns caras aí que morrem de inveja porque a gente diz isso, eles fazem tudo, mas não tem essa empatia com o povo. Não tem esse vínculo sincero que o Edmundo tinha. Era um sentimento diferente, né, cara? Então, assim, o Edmundo Pinto de Almeida Neto, o governador dos acreanos, vão morrer gerações e isso não vai sair do coração do povo do Acre. Vai passar para a história, para as crianças. O Edmundo foi o maior governador do Acre e uma pena que foi o mandato curto, dele né? Só durou aquele período. Diziam. Aí foi assassinado. Foi uma tragédia, na verdade. E era o meu grande amigo, acho que era o grande amigo do povo lá, que fez os acreanos sonhar. E é um sonho interrompido e ninguém vai ocupar o espaço dele, né? Claro. Então, assim, e ele gostava demais das coisas que a gente inventava. O Edmundo ia pro meio da rua jogar bola com as crianças, desenhar com as crianças dos colégios, nas coisas que nós fazíamos, chamadas ruas de lazer, que não tinha dinheiro para fazer nada. E a gente inventava, né? Botava rede de vôlei, jogava vôlei, botava bola, criança, aí inventava, assim, lá vinha o Edmundo no meio. E aquilo ali foi um período maravilhoso da minha vida, foi um período curtinho. E aí depois disso eu ainda tive algumas outras Nunca foi esclarecido, na verdade, né, aquele episódio, né, cara? Não. Mas eu tenho assim, porque a gente convivia um pouco assim nos bastidores, a gente sabia mais ou menos quem gostaria de ver aquilo ali ter acontecido, né? E no Brasil de hoje, com essas empreiteiras, esse pessoal aí, dá pra gente saber mais ou menos... tinha até era um jogo muito alto, naquele tempo não tinha a internet era um jogo que tem muito hoje, alto, né? Uhum. Mas dá pra gente entender que a morte do Edmundo era uma questão de honra para muita gente lá fora também, né? O Edmundo faria o que o Roberto Jefferson fez muito tempo depois. E esse patifar unindo a pata. Do que essas pessoas estão tentando fazer agora e está tendo essa reação que a gente está vendo, né? O nosso país hoje está vivendo... Está dividido, né, cara? Está vivendo um momento muito ruim, né? E naquele tempo, o escândalo que levou o Edmundo Pinto, governador dos acreanos, ele tinha as proporções de um mensalão, né? Era um negócio muito grave. O depoimento dele seria algo bombástico, né? Não? E aí tiraram ele do campo antes. Então eu acho que algumas pessoas daqui ajudaram, né, a viabilizar isso, né? Pessoas de perto dele, de muito perto dele, ajudaram de alguma maneira, né? E eu não tenho que me faça tirar da cabeça que foi um negócio montado aqui fora, né? É um jeito de eliminar a prova, né? Sim. E o Edmundo partiu para a história dessa maneira. Se tiver morto, não tem como falar, né? E aí ficou, né? Uma pena que a gente perdeu o cara que ele era, mas a história ganhou um político que é insubstituível. Sem dúvida. O Edmundo foi que me falou da tua terra, do cara que criava um urubu, chamado Nestor, que eu não sei se ainda está por lá, um cara chamado Aurélio. Ele era do partido do Edmundo. E ele criava um urubu lá em Feijó. Era um cara aí que criava um urubu. O urubu chamava Nestor. O cara que vinha comer na mão lá em Feijó. Então tem muita coisa que a gente vai guardando. Eu tenho crônicas que eu guardei, né? Escrevo algumas coisas. Tenho vontade de escrever. Eu tenho uns 4 livros mal acabados que eu tenho vontade de lançar. E se Deus permitir, ainda vou fazer contando histórias. Tu acha que tu poderia ter chegado mais longe, Cleber? Ou tu, às vezes, se acha um pouco frustrado, assim, pô, por que eu não fiz isso? Tu se arrepende de alguma coisa? De muita coisa. Acho que eu cheguei até onde Deus permitiu. Mas Deus é assim, cara. Tem um cara na Bíblia chamado Mefibosete. Mefibosete era neto do rei Saul, filho de Jonatas, o amigo de Davi. Amigo de coração de Davi, né? Aleijado e morando longe num lugar chamado Lodebar. E de repente Davi, quando assume o trono de Israel, pergunta a todo mundo se ainda existe alguém da família do rei Saul a quem ele pudesse demonstrar o amor de Deus. Aí o pessoal diz, olha, tem um cara aí chamado Mefibosete, tá lá no Acre. Tem um aleijado. Tá lá com tal.
Tá lá no Acre. Tá lá no Acre e tal, assim e tal, etc e tal. E aí Deus, através de Davi, porque Deus age através de pessoas. Claro, com certeza. Ele usa fica pessoas para esperando que abençoar vai vir um, vai descer aqui agora, Deus no meio da rua e vai faiscando igual um desgoador. Não sei, pode até ser. Mas geralmente ele vai usar um cara pobrezinho, uma pessoa humilde que vai levar a tua cara e vai dizer assim, cara, tá aí, ó. Fui contigo, hein? Fui com a tua cara. Vamos ali. Vou comprar um negócio ali pra ti. Tu vai ter uma tua televisão, tu vai ter o teu podcast, tu vai ter a tua produtora, tu vai ter a tua liberdade, tu vai pro Tom Cavalcante, tu vai pro Jô Soares 3 vezes. Que aqui eu tava proibido de arranjar emprego, aqui não deixavam aparecer, nem para voltar pra TV Gazeta eu não conseguia. E aí Deus me botou lá no Tom Cavalcante, botou lá no Jô Soares. Por que Deus não pode fazer? Então assim, não é que eu fui... que eu não tenho assim mágoa de não ter ido além. Sim. Eu acho que é uma pausa. Tu foi até onde Deus permitiu, né? Isso. E aí assim, isso agora eu estou usando para testemunho da glória do Senhor na minha vida, que é a transformação de um cara que tinha esse negócio. Mas de jeito nenhum acho que a minha história acabou. Eu acho que ainda posso fazer algumas coisas. Eu posso ser surpreendido por Deus. Com certeza. Não é? E esses dias agora eu estava ali meio entristecido. A história é cheia de homens que realizaram muito mais depois de uma certa... O Roberto Marinho, né? Exatamente. Quando pensava que já estava no fim... O Roberto Marinho tinha 60 anos quando criou... criou um império, né, Jornal Globo, TV Globo. Então, assim, não sei. Se Deus quiser que eu seja um pastor aí numa cidade pequena, eu também vou... Aliás, eu gosto muito de ser pastor. É? Caramba, cara. Gosto de cuidar de pessoas. Assim, é porque o cara que é pastor mesmo, todo dia ele tem uma obrigação. É diferente de ser crente de ir domingo, né? Eu sou o cara que cuida da comunicação da Assembleia de Deus em Rio Branco, mas ali, assim, chegou um ponto em que não dá para passar agora. E os outros pontos além, qualquer outro pode ir. Então, Deus me usou muito na pandemia. Na pandemia, nós crescemos como igreja, crescemos como pessoas, porque ela surpreendeu todo mundo e tinha uma estrutura de televisão e tinha um cara como eu preparado durante 40 anos para chegar lá e tocar aquele negócio com a minha equipe. Estava na hora certa. Foi. Mundo, então né? nós fizemos um trabalho que foi bastante relevante. Agora já diminuiu a relevância do meu trabalho lá. Então aos poucos Deus vai substituindo a gente. Eu vou te botar noutra parada, tem outras pessoas aqui. Então assim, assim como a vida, a igreja também é geracional. Quem não faz uma coisa numa geração, outra geração vem e faz. Então eu já não sinto mais que eu seja tão necessário assim, né? E aí também vão levantando as pessoas que vão crescendo e elas vão gostando também do negócio e vão querendo também tomar conta e acaba que elas vão, né, buscando esse espaço e você vai acabar, um dia você vai ter que sair, né? Então pode ser que eu volte para fazer isso, né? Porque pelo que eu aprendi hoje, eu seria um bom pastor se eu tivesse se eu tivesse essa condição de estar vivendo aquilo ali, né? Eu gosto de ser pastor. O cara tem que orar todo dia mesmo, tem que estar correndo todo dia para resolver as coisas. E teu lado artístico, já está à parte já disso aí? Ou tu acha que não tem possibilidades ainda? Eu não consegui me desfazer disso, né? Eu durante um tempo eu neguei bastante. Mas a igreja, essa minha igreja, ela é diferente. A Assembleia de Deus, ela sempre foi muito fechada, né? A minha Assembleia de Deus é muito aberta. Aberta? Há 27 anos tem mulheres dirigindo congregação, quando todo mundo dizia que mulher... Porque eu vou te falar, assim, a questão de... Quando eu falo que era muito fechada, é que... Eu entendo. Eu tinha alguns amigos, e a gente ia jogar bola à noite, e ele ia escondido do pastor dele, porque não podia colocar, por exemplo, bermuda. E aí ele... Teve uma situação... Não, sério mesmo, eu tô diante de Deus. Aí eu tô falando... e aí ele ia escondido e ia assustado. E uma vez chegou alguém, parece que chegou alguém que conhecia. Ele saiu meio que pela culatra, entendeu? Como se tô indo embora, entendeu? Com medo. Com medo de ser... Não, a nossa não. A minha igreja é impressionante, ela é moderna. Assim. O nosso pastor tem 66 anos. É o cara mais... Gonzaga, o mais novo dos pastores, que a mentalidade jovem, como muito pastor lá. Vai ser muito difícil substituí-lo quando ele quiser ir para casa. Porque não tem substituto. É mesmo? Não tem. O meu pastor não tem substituto. Aliás, as pessoas em geral não têm substituto. Mas assim, ele é um cara além do tempo dele. E além do tempo da igreja. A igreja puxa ele para trás, eu acho. Assim, o conjunto das coisas. Não são as pessoas lá da igreja. Ele pensa mais avançado do que muita gente e ele não pode ir muito longe sozinho. Então ele se obriga a frear um pouco. Vocês conversam muito, vocês? Muito, muito. Ele que é o inspirador do negócio da comunicação, das mudanças. Hoje você olha para a Assembleia de Deus em Rio Branco, ela é uma assembleia diferente das outras assembleias aqui do Acre, né?
e mantém a mesma base bíblica, o tempo todo ali na liturgia mesmo e tal, mas é moderna. Assim, o pastor, por exemplo, ele me apresenta para os outros, aqui é o pastor Clemer, humorista. Não tem problema nenhum que eu seja humorista. Eu acho que só não... E aí é uma questão de bom senso meu. Eu não vou subir no altar da minha igreja e vou contar palhaçada no altar. Não vou pegar a palavra de Deus, subverter, né? Como se ela não fosse algo sério. Mas tu dá algumas pitadinhas... Ele mesmo faz. Não consegue fugir, né? Ele mesmo faz. Ele é engraçadíssimo, conta histórias maravilhosas. Tive a oportunidade de conhecê-lo. Ele é uma pessoa assim, realmente incrível. Muito. E as pessoas, não é que as pessoas falando, né? Mas quando eu conheci, eu falei, rapaz, que homem incrível. Tem muito crente falso, cara. Assim. Tá aí, o cara aí pesquisando, o cara cai, cara. A gente vai descobrir a vida dele, não é nada daquilo que ele aparenta. Não, o nosso pastor é transparente, ele é aquele ali mesmo. Ele é um cara rigoroso com a Bíblia, rigoroso com a palavra do Senhor, rigoroso no comportamento. A vida dele é um exemplo, né? É um cara perdoador, um cara que fazem o mal para ele dentro da igreja e ele não reage. Teve uma época que tentaram fritar ele, né? Todo dia tentam. E aí ele mantém aquilo ali, aquele equilíbrio, sabe? Só a gente sabe que quem está perto dele, a família dele deve saber o que ele leva de flechada, todo dia facada, não sei o quê. Então, aliás, não é ele, não. São os homens de Deus que são assim, né? Os escolhidos são assim, tratados desse jeito, né? Sim. Então, assim, a minha não atrapalha em nada. A Assembleia de Deus em Rio Branco é uma igreja que me deixa ser o que eu quiser ser, né? E talvez um dia que uma escolha minha se choque com o conjunto do que é primordial para a congregação, eu próprio vai entender que está na hora de eu me afastar de uma função ou de outra, né? Mas a igreja é sensacional. Estamos fazendo 80 anos, né? Semana passada foi a comemoração dos 80 anos da igreja. É uma senhora uma jovem de 80 anos. Cara, né? Tu fala pra caramba, hein, mano? Tu ia dizer uma palavra grande. Eu ia levantar minha mão para na tua direção para repreender o canalha. Deus te abençoe e te guarde. Vamos fazer um merchanzinho, daqui a pouco a gente volta. Vamos lá. Vai, pode jogar. Cadê o Thiagão? Thiagão traz aí porque senão eu sou demitido. Ou me fala igual a preta do leite. Pô, vai se lascar, mano. Eu pensei que o cara ia trazer um negócio de uns quebos e o cara veio com a Não, teve uma pipoca aí que entrou aqui no estúdio que eu tenho certeza que era pra cá. Foi. E ficou lá pela... Ficou ali, eu senti o cheiro, cara. Não, nem chegou. Não era pra cá, não? Rapaz. Dei R$2,50 pra essa pipoca. Tá. Dinheiro do brasileiro. Tá bom, João. E o óculos do Haroldo. Mas olha, meu amor. Caramba. Clodovil consegue? Eu acho que ainda sei fazer o Clô. Mas assim, meu amor, tudo bem com você? Faz aí, Haroldo. Clodovil vender a Brasil Ótica aí. O dele era um redondinho desse, né? Cadê? Qual tu quer? Não, tá bom. Mas deixa eu ver se eu me lembro aqui. O Clô, não lembro assim. O Clô tivesse vivo hoje em Brasília, pegava fogo, né, irmão? Brasil, eu não sei, você vai falar comigo. Ele realmente você vai dizer, esse óculos que você usa, Clô, é um óculos para enxergar? Não, é para ficar cego. Por acaso eu vou usar o óculos para eu não enxergar? Não tinha esse, né? Mas eu não sei fazer, não. Se eu treinar um bocadinho, porque a gente esquece, vai passando tempo. É muito tempo, né? É tipo o Haroldo, o hétero. Eu botei isso, quando eu vi o óculos do Haroldo Werther, eu me senti na pele de Luana. Volta pro reduto, Luana. Agora eu sou rapaz. Então é isso, na Brasil Ótica você vai encontrar todo tipo de óculos lá pra você. Pra mulher, família, pra homem, pra hétero, pra todo mundo. Assexuado, pra tudo. Né? E você pode ir lá e falar assim, ó, eu vi lá no Dericast, tem uma condição especial pra mim. Se possível falar assim, eu vi lá no Dericast, eu posso pegar. O Adriano paga depois. Não, doido, é. Então lá, ó, tem condições que cabem no seu bolso, tá bom? Eu gosto desse óculos aqui, Adriano. Ficou legal, cara. Tu ficou bonito, Paulo. Cara, tá aí, ó. Tu sabe? Tá parecendo aquele cego. Tá o cego Aderaldo. Tem que tirar. Que mais? Próximo. Vamos lá. Aqui o negócio é bagunçado, Clem. Mas é um negócio sério. Esse programa todinho vai pro ar mesmo. Tudo vai pro ar. Submeter a internet a isso. Vai.
É doido, a audiência Vai total, cair, né? mano. De casa. De casa. E aí a panela Tramontina. Né? Tramontina, meu. Aqui é da boa. Isso aí é pra esquentar água de menino, né? Pra lavar. Aqui, ó. Agora pega no peso disso aqui, mano. Tramontina é uma marca top, mano. É, a Tramontina é boa. Caramba, ela é leiteira. Leiteirinha Isso top. aqui é pra você. Olha, Isso aí tá da mulher braba. você é doido. Isso aqui Tu é um conhece o Vilmar? O carro, seu Vilmar de casa é o... Isso aqui, olha, minha senhora, você que tem vontade de transformar a vida do seu marido, tá aqui a panela Tramontina. Isso aqui dá só com a lateral aqui, no pé da lata dele. E aí o que tiver dentro já só derrama pra cuidar, assim. Aí vai descer. Se tiver quente, jogue no lugar que tenha cabelo, que aí vai cair os canhão, assim. Sim, igual tira de galinha. É, exatamente. Isso aqui é uma Não, essa panela aí todo mundo que pega vai monstruosa. doido, já vai com segunda intenção na a panela. primeira, e é de borracha aqui, Não, ela é segurar boa, mesmo. é boa. Isso aqui é bom numa confusão, se não abrir. É? Convenção Traumatismo do partido ganhando na político. hora. Reunião Uma do convenção, vereador. hein? Reunião de Isso aqui é divisão bom. de dinheiro do partido, hein? Deus Aquela me livre. reunião do pessoal da publicidade do governo, Deus me livre. que só tem menino bom, Só tem menino letrado. tudo hein? amigo dos outros. Não, amigo pacu de outro, hein? Ei, amigo pacu de É outro. nada, hein? Meu Deus. Então lá de casa você vai encontrar muitos itens para sua cozinha, né? E para sua casa também, como muitos. Ó, aqui, ó. Te mostrar o molde. Esse molde aqui é meu. Ok? O molde aqui. Aí, ó. O macaquinho. Ah, Um molde. o macaco, rapaz. Macaco Olha. Vibodo. Pegaram eu, boca fechada, tapando os olhos e tapando os ouvidos, ó. Tá aí, Fizeram o 3. macaquinho, né? Na Legal, cara dele. cara. E lá você vai encontrar coisas Onde da é sua isso aqui, casa. bicho? Hã? No antigo mundo dos plásticos, mudou pra de casa. Ah, é? É, do seu Vilmar. Mundo dos plásticos, é? É. É. Aqui não, aqui em Bacaiú? Isso, onde tu... Do Mineiro? Não, do seu Vilmar. É, o Vilmar. É o É Mineiro. mineiro, é torcedor do Do Cruzeiro. Cruzeiro. É um sofredor, hein? Caramba, coitado. Boa alma, hein? O macaco. Ele é gente boa, aquele cara gosta dele. O seu Vilmar é gente finíssima. Eu deixei esse macaco aqui, pode ser que esse macaco me acompanhará lá para a Assembleia de Deus. No final do ano. Não é não? Olha aí, o macaco lá, Isso ó. aqui não vai não, Cleber. Deixa eu guardar. Vai não, ele não vai não. Vai não, não vai não. O que mais? Próximo. Eita, denessa. Aí, Aí, ó. Seu amigo lá, o Adão. Adãozão. Aí, Cleber. Isso aqui é suplemento mesmo. Suplemento do bom. Toma aqui, não toma ficar marombado. Olha isso aqui. Sinceramente, isso aqui cheio daqueles. Você pode aproveitar para Dá uma peidação doida, né? para você botar coisa dentro. É aquelas farinhas Faz de Deus do feijão. Sul, né? A milito. A farinha milito. Com esse outro aqui você bota o açaí. E essa aqui é açúcar. Você bota dentro. Aí você Já vai, tá. para você ficar bem legal. Aí você mistura isso aqui. Um homem que come um negócio desse aqui, com aqueles coisas de feijão, açaí, ele fica fortão. Pelo menos até a hora de evacuar, né? Aí. Tu sabe comprar onde isso? Na Ultra Araújo, cara. Onde? Ultra Araújo. Ultra Araújo. São das drogarias do Mercado Araújo. Ah, é? É, são 3. São 3 locais. São 3 Seja locais, Agosto, Esse Floresta aqui que é e maior. Amapá. Floresta, esse aqui, Amapá e esse outro aqui. Então lá você pode encontrar tudo lá de suplementação pra você que faz academia e remedicação, né? Também, né, Adriano? Comprar um Gardenal lá pra Lembra você. o seguinte, ó, se tu quiser ganhar um negócio, eu não vou te dar isso aqui não, porque... Mas se tu quiser ganhar, tu vai ser o seguinte. Tu chega lá, fala, Adão, eu vi no Dericast o Adriano falando que se eu chegar aqui, falando que eu assisti o programa, eu vou ganhar um desse aqui, ó. Aí ganha um negócio desse aqui. Ganha aqui, ó. É. Aí é o Adão, né? Falou, Adão. ganhou. Aquele lá e comprou, levou. É, isso aqui falou, ganhou. Falou, ganhou. É. Isso aqui é bom que o cara pode botar uma cachaçinha aqui dentro e uma buchudinha cabe todinha, né? Aí você vai pra academia e sai de lá só fingindo que tá se malhando, né? Pelo menos faz a foto, né? É. Mas esse pessoal que faz, eu acho bacana vocês que são atletas assim, cara. Atleta. Eu acho show de bola. Pode continuar, tá? Eu soube que caminhar, pô, 1 hora por dia, o cara é muito bom pra saúde, né? Sim. E eu tava assim, meio prestado de saúde, pô. Eu tava pagando um cara R$100 pra ele andar pra mim ali na caminhada. Não resolveu, não? Já tava melhor. Aí acabou o dinheiro, eu tive que engordar de novo. Mas tá bom. O que mais? Próximo. Cleber, tem que trocar teu carro, mano. Teu carro tá velho. Tá mesmo. Ele Tem que trocar. Tem 2013.
2013. Tem 120 mil quilômetros rodados. Caraca, mas tá pouco Tá rodado, zerado, né? é zerado. Tá zerado mesmo. É. Mas aí se aparecer um bom aí... Olha aí, ó, é o seguinte, ó, se quiser comprar um carro aqui, ó, a Cadê? BR8. Chega lá e vamos falar o seguinte. É uma que fica ali perto do Newton Maia, não? Né? Não, é um site, é o Riquelme. Riquelme vende carro nesse site. Riquelme deixou de jogar bola e tava vendendo. É vendendo carro. Depois que largou a produção, aí ele foi vender carro, porque, né? Tá quebrado, tá caído. Não tá quebrado não, o Riquelme tá bem das pernas. Tá, Riquelme tá bem. Tá vendendo carro assim? Vende muito. Aceita cheque do Banacre? Não, o Manaco mais não. Não. Só cartão de crédito e Pix. Pix? Pix. Se ele aceitasse cartão de vacina, eu já ia comprar um, cara lá. Não, mas esses Ticket caras... de alimentação também aceita. Compra daí chega refeição. por Sedex. Não, tá bom. Então o Riquelme é gente boa. Gente boa. Vamos comprar carro do Riquelme, né? Do Riquelme. Ele só vende usado ou é Não, ele seminovos multimarcas? ele vende também? tudo, vende tudo. Riquelme é vivo. Ele é gente boa. Vou pegar lá um automático para nós. Né? Isso. E o Paulo comprar o dele também, né, Paulo? É. Era pra ter comprado esse carro faz tempo lá. Homem, meu O irmão, Paulo andou de rola bosta quando era criança. Pega um carro desse vai morrer. Aqueles fenemê feitos de lata de óleo. Rolimãozinho. Com a rodinha de Havaiana. Rola bosta. Aqueles fenemezinhos que botava areia dentro. Ei, tu gosta de churrasquinho, Cleber? Gosto. Ó, tem um lugar aqui, ó, ali na Becena, cara. É o espetinho do Lucas. Meu irmão, se tu for lá, tu só vai comer lá, porque é bom, meu. Já vem com a senha da Fundac? Não vem não. Não? Cara, eu sou bom de fazer publicidade, eu ajudo. Não, tu tá ajudando muito mesmo. Muito. Cara, é o seguinte, se você quiser comer um churrasquinho top, mas bom mesmo, eu só comi em outros lugares. Quando eu comecei a comer lá, eu só como lá agora. Isso é legal, cara. Entendeu? Isso é muito bom. Muito bom mesmo. Churrasquinho. Não, eu ainda gosto de tomar café em casa ainda. Né? Eu dou almoço em casa. Mas esses churrasquinhos são bons, né? Porque são bons. Com aquele temperozinho, o cara Não, bota... ele é top. E outra coisa, a qualidade da carne dele, ele se preocupa com a qualidade. Não vem gritando boi? Nada. Não, e outra coisa, tem um churrasquinho que o cara Como pega... é o nome dele? É Lucas. Tem um Come churrasquinho por aí na cidade que o cara pega a carne aqui e faz assim, ó. Parece chiclete. Meu irmão, mas precisa de requebrar todinho assim, não? Não, assim, ó. Pra fazer assim. Aí, velho... Aí, igual Ele gosta. Ocean Bolt, ó. Eu tô parecendo um Bolt. Mas o cara vai puxar um negócio... Isso não é carne, isso é um cabelouro, cara, pra esticar assim. Depois não vender essa carne, não. A carne dele é mais macia. A carne dele é o catra, meu irmão. Sim. E não tem amaciante não, tá? Não. Amaciante na carne. Os caras... Antigamente os caras pegavam pescoço e colocavam um negócio lá pra... E batia com o martelo. Até apanhar, parecia que era picanha. Carne boa. É que bota no fogo aquele negócio. Não, a carne dele é de excelência. Não, essa aí é boa. Alcatra, filé, contra filé. Alcatra. É uma nova carne agora. Muito bom isso aí. Muito bom mesmo. Esse churrasco. Os caras aqui no Acre fazem comida boa. Não, lá é bom. Recomendo. Eu gosto de quando uma rabadazinha. Restaurante e pizzaria A Princesinha. Muqueca? Lá da Princesinha? A da Princesinha, não. Meu irmão, que é isso, meu? Tá perdendo tempo. Uma vez eu fui lá e tu pagou um almoço lá pra mim com o pessoal lá. Faz tempo, hein, mano? Foi. Eu acho que eu comi um camarão. Já te levou na Princesinha, já? Já, eu comi uns camarãozinhos desse tamanho assim, que eu não posso comer grande. Os camarãozinhos assim. Os pequenos, né? Tu pagou lá pra nós. Foi. Faz tempo, hein? Foi. Faz bem uns 30 Tem anos. uns caras querendo me fuzilar aqui pra levar na Princesinha, mas eu não levo. Leva não, que é prejuízo garantido. Não, teve uma vez que ele levou, deu 78 o prato de um. Ele levou pra um peixe. Só um? Só um. Só de um, né? Quando a comida era barata, né? Hoje a comida tá um pouco mais... O camarão tem que vir nadando pra ver se diminui o preço do transporte, né? Então a muqueca da Princesinha, meu. Na muqueca da Princesinha... É gostosa. Eu levei um rapaz aqui que dizia que não gostava de peixe. Eu não como peixe. Eu não como peixe, entendeu? Meu irmão, eu não como peixe. Quase que eu não comia, porque não sobrou, entendeu? Esses caras são assim mesmo. Por pouco. Os bichinhos esfomeados, doidos. Não, aí chega lá no lugar tu é doido, fazer os outros passar vergonha. Né? Não leva mais assim não. Mesmo. Leva assim mais mesmo. não. Isso é criado no cativeiro. Quando solta, né? Quer comer tudo, né? Quer comer de tudo. Eu quero ver um caba desse com a mão de farinha com açúcar e um pedaço de jabá cru. Aquele chipézão bom que tu bota. Que incha na boca. Quando tu joga o copo d'água, enche um copo assim de leite, caneco de leite de farinha e joga um copo d'água dentro, a água desaparece. E o caneco arrastinha. Aí tu pega aquele negócio, joga um pouquinho de açúcar dentro e tenta mexer o leite, né? Aí quando tu joga no bucho, assim, aquilo parece que tu tá engolindo um sapo, porque quando bate na boca, a saliva junta com a água e a farinha
E acontece naturalmente um fenômeno, né, de inchaço aqui. E o chibé alimenta a pessoa 3 dias, né? Porque até sair... Tá aí, eu vou levar esse menino pra comer esse negócio aí, o chibé. Leva. A melhor forma de economizar é botar um chibé no bom desse. 3 dias. 3 dias tentando digerir. E os outros 3 tentando tirar. Então, lá no restaurante Pizzaria Princesinha, você vai poder ir lá levar sua família. O almoço tá R$19,99, né? Sua crush, o crush, arroba, sei lá o que. Pizza grande de calabresa tá 22, É né? o que, Adriano? O almoço, Paulo, presta atenção, não mexendo. Falando no mexão aqui, tá metendo preço aí. Não, mas não é princesinha não que tá falando. Vocês ainda estão na princesinha? Cara, esse cara tá querendo me queimar, meu irmão. Acho que assim os caras vão tirar esse negócio do patrocínio. Pois é, pelo amor de Deus. Ó, é R$22 a pizza grande de calabresa. Só de calabresa? Só calabresa grande, meu irmão. Grande. Entendeu? E o almoço é R$19,99. O que tu acha, o cara falando assim, né? Não, eu acho que ele tá. Eu tô começando a sentir vontade de almoçar lá, cara, na conta dele. Porque o cara que elogia uma comida dessa só pode ser boa, né? Porque não, é boa. Eu acho, né? Não sei. 12 anos de parceria. Não é à toa que esse homem engordou desse jeito, né? Não. Só pode ter comido. Aquelas formigas do MIB lá. Naquela época eu trabalhava na TV Rio Branco, se eu virasse, eu já assumia, né? Era apenas um risco na televisão. E aí, você também é de R$19,90, de 450 gramas. 451. Rapaz, já tá... 451 a 750. Isso, exatamente. Aí você vai pagar apenas R$19,99. Eu vou fazer um merchandising. Passando disso, também. é procedência do maligno, hein? Você paga mais. Eu vou fazer um merchandising também, né? Porque agora, domingo, no dia 29, haverá um show do Pedro Manso. Isso, meu irmão. Olha como é que ele faz o Faustão, né? A hora... como é que ele diz assim? Ora, meu boi! Eita! Eita! Como é que é bicho que ele fala? Como é que é do bicho? Alô, galera! Isso! O Pedro Manso tá vindo aí. Ele tem uma história muito engraçada. Muito engraçado. Ele tava cagando. Já viu essa história? Que ele tava cagando e pediu para imitar o Valdomiro. O apóstolo. Oi, ó. Como é que é, irmão? O Pedro, quando ele não tá cagando, ele tá imitando alguém. E aí, ele é uma piada. Ele é engraçado. Ele imita os caras. Ele é muito bom. Ele imita o Romário, né, cara? Ele tem umas histórias maravilhosas. O show dele é muito bom. Onde é que vai ser o show dele? Vai ser no teatro ali da UVERSE, né? Da antiga FAO. Ah, legal. E eu era pra... foi esse disco que a gente já tinha ingresso de graça, é? Queria dar? Eu ia trazer um pra vocês. Eu esqueci, porque eu não tomei o whey do negócio do Araújo. Aí... A memória ficou assim. Aí eu não trouxe pra vocês, né? Mas eu trago aí uns convites da turma aí do Plano D e da Antônio Comedy, pra vocês irem lá também, prestigiarem, né? Ver quem é o abestado que ri mais alto aí, que vem de botar ele bem na frente. É que ele não tem isso aqui, ó. Eu não tem o caroço, é? Não tem o caroço. Não tem o caroço, não, é? É coisa de... O gurgumim dele tá muito... muito mufino, né? Vamos pro próximo patrocinador. Esse aí. Tu conhece isso aí, ô Cleber? Gênesis Produções. E aí você passou na Record. Né? Passou na Record. Eu conheço a novela aí. Essa novela aí eu assisti. É a Gênesis, revolucionária produtora e agência de publicidade e marketing. É a comunicação executiva eficiente aqui para o empresário lá. O Alderinho é craque nesse negócio, né? Eu, inclusive, quero vir aqui fazer uma aula com ele para ver se eu crio uma concorrente para ele. Então é isso aí, gente. Na Gênesis você vai encontrar... Cria Apocalipse Produções. Apocalipse. Exodo, né? Talvez. Exodo? Que nem a cara falou assim, que saiu da Globo, né? Pra abrir uma emissora, a Globo. A Globo? A Globo. Sim, fala mais do show, cara. Não, é isso mesmo. Quem quiser vai assistir lá, pô. Vou falar tudo aqui. Mas o show demora 1 hora e pouco. O Pedro é muito engraçado. Ele é bom, hein, cara? E aí ele imita lá os personagens. Não sei se ele vai cantar, que nem o Aguinaldo, que tá no céu agora. Mas ele imita o Faustão como ninguém. Ele é muito querido. E o show dele eu recomendo, né? Vai ser uma tentativa que a gente está fazendo de trazer todo mês um artista legal. diferente. Rapaz, sem querer eu te falei. Eu tentei fazer uma vez. Eu já fiz outras vezes, né? Mas assim, eu não tenho mais tempo para estar produzindo. Você é o cara certo para fazer isso. Cara. Mas aí tem uns caras para me ajudar, né? O pessoal do Plano D, sim, que é o Denis lá com o Júnior e a equipe da Denise, são pessoas que viram essa possibilidade e aí me convidaram, né? Clemente, você faz os contatos e tal com os artistas? Eu faço. E aí eu estou esperando agora que, né,
Eles me deram uma carrada de cortesia e eu vou ficar na porta do teatro como cambista, vendendo as cortesias para os amigos. Caraca. Então, assim, eu espero que em breve a gente traga o Tom. Legal. Trazer alguns outros caras aí. O Acre está precisando de se alegrar. Sem dúvida, incentivo, com certeza. Cultural, tem que rir mais. Cara, e o teatrão, cara, como tá jogado, né, cara? Tá jogado no mato há um tempão. Já vinha jogado no mato. Que local maravilhoso, né, cara, aquilo ali, cara. Porque os caras... Porque assim, o Estado, cara, é uma aberração no Brasil. O Estado não tem que estar fazendo teatro, não tem que estar fazendo futebol, não tem que estar fazendo nada. Não tem que fazer show, vaquejada. O Estado tem que criar as condições para os empresários se desenvolverem para fazer isso. Aí ele apoia. Agora a gente não, inverteu tudo. Então os caras, acaba que você bota nas costas do Estado fazer tudo. E bota lá pessoas que não tem a menor taquejo para aquilo. Porque não tem qualificação, né? Não tem qualificação nenhuma, porque também não participaram do movimento, não entendem o meio, né? E cultura, cara, é economia. Por mais que tenha esse apelo telúrico, antropológico, tal, histórico, porque tem tudo a ver, né? Mas a arte, a ação cultural, ela tem que ter uma visão econômica, estratégica, né? Um teatro fechado, cara, além da dengue, que deve ter um monte dentro desse teatro, tudinho tem aqui, mesmo. Hoje, dá preguiça no conjunto dos servidores públicos daquele segmento e entristece os caras que querem empreender, pô. Aí você tem uma cidade que não tem nada no fim de semana, pô. Aí você tem que enfiar o pé na maconha, na droga ou na igreja, né? Assim, você não tem nada para fazer em Rio Branco. Verdade. Você não tem nada no interior. Triste realidade, olha, né, cara? Cruzeiro do Sul tem um teatro lindo, mas não tem uma política cultural que contemple lá o pessoal. Aqui mesmo, nesses municípios próximos aqui a Rio Branco, a pessoa não tem o que fazer. E você tendo esses shows, essas coisas, você... tem que ter um negócio que se mantenha. Agora né? a Cruzeiro do Sul, eu assim, meu ponto de vista, ela foge um pouco desse... Porque o Cruzeiro do Sul é um outro estado, né? Exatamente. O Cruzeiro do Sul, cara, por exemplo, eu já tenho 2 The Voice que tem gente de lá, né? Tem um conservatório musical tem lá. Os caras lá, tem muito bom, cara. Mas tem empresários mas lá, né? é fraco, mas tem empresários distou um lá, pouco da capital. Tem empresários lá. É porque o Vale do Juruá, ele sempre viveu isolado. Sim. Né? Assim como está agora, né? Que você vai para o Jari, agora se você não for de avião, você não chega em menos de 2 horas. Tá Cruzeiro feio, do Sul né? tá pior. Então, tá feio. Então, assim, aquilo ali sempre foi. Então é ligado ali ao Amazonas. Então a gente aprendeu a viver no Juruá sem depender do Acre para nada. Né? Então ali o cara tem que se desdobrar. Se aqui em Rio Branco a gente já tinha que ser criativo, lá mais ainda. Lá tem que ser dobrado. Né? Então lá, tu tem lá os empresários de lá, tu tem lá o NAU, os caras lá que criam eventos, não sei o quê. Sim. Tem coisa em Cruzeiro do Sul acontecendo que aqui em Rio Branco não vai acontecer tão cedo. Cruzeiro do Sul tinha shopping muito antes do Mira Shopping ser construído aqui com o nome de Mira Shopping, que era aquele negocinho desse tamanho. 3 salas, né? Então, assim, a cultura ela tem que ser vista como uma política de Estado, né? E tem que ter, os governos têm que olhar para isso como coisa que emprega a gente, né? Que traz felicidade, mas que emprega a gente, né? E através disso também traz felicidade, porque se você não tem o cara que vende pipoca, o sujeito que vende os ingressos, né? É uma cadeia produtiva da ação cultural, tem que funcionar. Eu espero que agora modifique, né? Eu tive a notícia muito boa da chegada do presidente novo, né? Que é o Vinoro, e aí depois aí apareceram lá umas coisas assim, que eu não sei. Ele vai ser o presidente da Fundação Cultural, né? Dá uma alegria danada, e depois a gente fica mais triste, porque vem outras coisas assim que a gente não entende, né? Eu espero que agora deixem o Vinoro botar um pouco daquela modernidade da mente dele e ele consiga se articular, porque aqui está tudo também nas mãos dos mesmos há 30 anos, 40 anos. Né? É a mesma turma. São 2 famílias, né? Se beneficia de tudo. Não, eu não estou nem falando da política, eu estou falando da cultura mesmo. Né? As pessoas que se beneficiam dos mecanismos são ainda, assim, nunca evoluíram muito, porque também é muito pouco que ganham, coitados, mas também não saem. E aí tudo que sai é só para elas. Se tu tivesse muita grana, Cleber, tu investiria no Acre? Eu investiria. Investiria? Investiria. Se eu tivesse uma grana, eu contratava uns 4 pistoleiros para dar um filho de bocado de gente. Incompetentes, né? Os maus. Não, estou brincando. Assim, eu investiria assim. O Acre tem um potencial fantástico, né? Inexplorado, né, cara? Vou só dizer aqui, tu que é de Feijó.
Tem um lugar melhor para criar gado do que Feijó? Ali no rumo de Porto Rubim, subindo aquele rio, descendo esse rio. Cara, Feijó é um lugar da prosperidade. Aquilo, quando tu vai chegando em Feijó, a coisa mais linda do mundo. Os acreanos não conhecem os acreanos. Ninguém conhece o Vale do Juruá, ninguém conhece o Envira. Verdade. Aquilo ali é uma potência de biodiversidade e de capacidade de desenvolvimento. Cruzeiro do Sul é um monstro. É lindo. É um monstro. Então, assim, alguém, desde sempre, vive bem lá. E vive Verdade. por quê? Por alguma razão que... Agora, precisa compartilhar isso, transformar isso, potencializar isso, né? E a gente precisa ver isso acontecer. O Vale do Acre aqui, você vai daqui para o Quinari, por exemplo, do Quinari para Chapuri, para o Capixaba, você só vê fazenda e pouca gente se beneficia do muito, Sim. não é? Então, assim, eu acho que há uma necessidade imperativa de a gente diversificar as atividades econômicas, né? Inclusive prestigiando os próprios fazendeiros, que os caras reclamam muito de fazendeiro, mas não vê os esforços que esses caras fizeram para transformar, por exemplo, a carne do Acre numa das melhores. Pode não ser o maior rebanho, pode não ser a maior Mas é muito fortuna saborosa. entre os estados brasileiros, mas é o que sustenta isso aqui. Com certeza. Aí o cara tem que ser perseguido ainda. Né? Então o Acre vive amarrado. Eu investiria nele, sim. Acho que o Acre é um lugar bom para agronegócio, acho que é um lugar muito bom para negócios de farmacológicos, sabe? Tu acha que por que Rondônia cresceu tanto e o Acre vem patinando? O Rondônia é diferente mais. O Rondônia tem rio, tem natureza, aqui não tem. Tem natureza quando tu chega ali. De Rondônia é abundante. Sendo Madureira para frente, tu vê natureza. Aqui os caras fecharam até o Igarapé Santa Maria, que hoje é uma referência histórica. Só se lembram quando eu falo do Igarapé Santa Maria. O São Francisco corta a cidade todinha. Hoje tu tá tomando água aqui, no bairro aqui onde eu moro, tá com quase 90 dias que não chegava uma gota d'água, tá chegando água podre pra gente coisar. Eu até fiquei falando mal aí do pessoal que municipalizou isso, sem ter condições de municipalizar, e demorou muito, porque as pessoas não têm água nem para tomar banho. Então, assim, a natureza é exuberante no Vale do Juruá. Para cá, para esse lado, não temos. Rondônia, em qualquer lugar que vou passar as minhas férias em Porto Velho. Vai que tem hotel, banhos, balneário, tudo quanto é tipo. Tudo pertinho aqui tudo é uma luta. É luta. Aqui tu não consegue, vai fazer, tá. Aqui na Vila Acre tem um aquífero, tem não sei o quê e tal. Se tu tentar fazer aqui um empreendimento, tu vai ver na mão de quem tu vai cair. Porque aqui ninguém entra sem pagar propina. Isso aqui é tipo bairro de traficante, só paga o pedágio. Tudo aqui é difícil para o empresário, tudo é imposto, tudo é difícil. A concorrência das pessoas é com o Estado e com os agentes públicos. Então é complicado mesmo, né? Então a gente precisava romper isso com uma cultura um pouco melhor. Eu ainda estou achando que está longe disso. Mas há resistências, né? Acho que tem gente aí que está fazendo sucesso empreendendo, né? O povo está sendo qualificado, os microempresários que movimentam mesmo a economia, são os pequenos, eles estão sendo qualificados, sim, né? Pelo Sebrae, pelas federações, estão dando um jeito, né? Eu acredito no Acre, mas assim, eu tenho visto que um setor que sempre dependeu muito do Estado está empobrecendo a cada dia que passa aí, que é o servidor público, né? Quer dizer, e de outra forma eu vejo que precisa de ter garantias, né, para quem vai empreender, e não depende só do município, não depende só do Acre. Depende só do governo mesmo, não dá para depender só do governo federal. A gente tem que andar, tem que pensar melhor aí, né? E o resto é fantasia, né, que a gente está vendo aí, né? O negócio assumir um cargo público, vai fazendo promessa que não vai cumprir, e gasta dinheiro com mídia, gasta mais dinheiro com propaganda do que com as soluções de problemas, né? E o acreano vai sendo engalobado devagarinho, de geração em geração, e está aí, ó. A gente não tem nada, pobreza, as crianças, a quantidade de analfabeto que tem hoje no Acre não se justifica, né? O que está acontecendo hoje na educação, nas coisas. Aqui no Acre, eu olho assim, tem uns segmentos que estão prosperando muito, né? Então, tipo assim, um segmento de pessoas pedindo coisa na rua, cresceu muito. E o outro é de farmacológica, né? Tudo que é saúde, né? Toda esquina tem 3, 4 farmácias, né? Os hospitais estão se modernizando,
Por quê? Porque os hospitais não tem remédio, né, cara? Mas os particulares têm. Não tem remédio, cara, não tem remédio. Eu tenho um amigo meu que tá com o pai dele internado, teve um AVC. Inclusive, acho que você conhece o Nascimento. Cara, ele tá falando que tem que estar fazendo cotinha para comprar remédio, pô. No hospital, né? No hospital é uma pouca vergonha. Mas você vê que por fora do segmento público, tem o pessoal tá... Isso é uma vergonha. Agora, por fora, os caras estão aí, estão tendo visão, estão botando... tá chegando gente nova aqui, ó. Tem clínicas especializadas agora em UTIs, não sei o quê. O pessoal tá vendo... Tem a clínica do rim que é top. O mercado aqui, para isso, tá bem porque avançado. O Estado deixa a desejar, então a galera vem, pô. Aí, assim, tem muita grana para esse negócio. Então, a grana está circulando, os caras estão aprimorando. Então, daqui uns dias, pode ser que algum plano de saúde aqui quebre e apareçam planos novos, modernizados, né? Pode ser que você não precise mais estar gastando dinheiro público para levar pessoas para estar fora, porque aqui vai ter isso. Sim, claro. Né? E, assim, eu acho que o Acre vale a pena, sim. Vale a pena. É uma pena... se a expressão se aplique a essas duas realidades diferentes, o Acre vale a pena, mas é uma pena que a gente ainda tem, né? Lembra pra ti qual foi o maior humorista do Brasil? Chico Anísio. Não completo, né? Foi ele que lançou, assim, ajudou o Tom, né? Foi ele? Foi. Muito, o Tom já era um cara bom do rádio Ceará, em Fortaleza, né? E o Chico foi uma referência que... O Chico pescou o Tom, né? Ele viu ou alguém mandou? Não, o Tom foi atrás. Foi atrás? Foi. Legal. E aí já chegou pronto lá. Mas já havia outro, né? Tem um cara do Acre que ninguém dá valor a ele, que era para ser pelo menos nome de escola aqui, nome de praça, alguma coisa, chamado Zé Vasconcelos. O Chico era fã do Zé Vasconcelos. Sério? Ele fazia o seu Sassá Silva, né? O Rui Barbosa, Sassá Silva, o Gago. Sim. Aquele cara é de Chapuri. Sério, cara? Tem família dele aqui. Ainda tem família dele aqui. No dia que ele morreu, eu pedi para botarem uma nota oficial aqui. O governo do estado da época não botou nem a nota oficial. Um acriano, porque a gente fala muito dos acrianos, né? Fala da Glória Pérez, mas não fala do Miguel Ferrante, pai dela, que foi ministro e que tem até nome de prédio na Avenida Paulista. Caraca. Fala da Dibi Jatene, mas não fala da avó do aquele menino do pagodeirozinho, que é Dudu Nobre, sim, que é presidente da Academia Brasileira de Letras e não sei o que mais lá no Rio de Janeiro, os avós dele. A gente fala... Os avós deles eram acrianos? Acrianos. O que tem de acriano... O Enéas era acriano, não? Era aqui do Chapuri também, eu acho que ele é Chapuri. Estudou aqui no Maria Angélica, do lado da casa do seu Tufiasmar. Caraca. Aqui perto da escola ali, Maria Angélica de Castro. São muito acrianos notáveis, né, cara? Então, assim, nós temos uma base bacana, histórica, de onde nós podemos partir para dar exemplo para as nossas crianças, né? E, por outro lado, nós temos aqui pessoas fantásticas. Cara, tem uns médicos aqui no Acre. Vou dar um nome de um para não queimar muitos outros. Tem uma mulher chamada Melissa. Doutora Melissa. O nome dela. Ela é o quê? Cardiologista de criança. Ela e o marido dela, que é o Rivera. Cara... É o Ricardo? Ricardo Rivera? Esse casal. Eu conheço outros, tá? Eu só estou citando aqui porque passou aqui na minha cabeça rapidinho. São para qualquer lugar do mundo. São fantásticos. Se for o Ricardo Rivera, é meu amigo de infância. Assim, eles são... É genial. Os dois são caras... Quer dizer, médicos de... Ralou pra caramba na Bolívia. Tem outros aqui, médicos, cara, maravilhosos, né? E claro, no conjunto você vai ver aí algumas coisas que não dá para... Tem músicos, caras, tem gente aqui que escreve para programa de humor nacional, mas ninguém também sabe. Tem cantores que são... fantásticos, cara. Pô, aqui tem de tudo, velho. Tem de tudo mesmo. Aqui tem de tudo. E a internet, assim, vai chegar uma hora que o Brasil vai se dobrar o Acre, mais do que já tem se dobrado. Legal, né, cara? As novelas da Glória Pérez, as músicas do menino lá da Bossa Nova, lá, do João Donato. Sim, o João Donato é bom. A política do Enéas, a política dos caras proeminentes, né? Então, assim, eu acho que a gente tem condições de melhorar muito a nossa imagem para nós
para as gerações que estão aqui, para os nossos filhos poderem ter sonhos, sabe? Tu que é da televisão, porque tu é de dentro, né? Arranja um canal que me aceite aí para eu voltar. Porque tu acho que tu já foi até operador de VT, né? Tu já fez de tudo dentro de motorista. Motorista. Tu acha que a TV ela perdeu muita força? Não? Não, perdeu o talento. O talento diminuiu? Diminuiu porque o cara compra a TV, aí é ele que quer fazer, ele não sabe. Quer fazer TV para ele, né? Aí, né? Cara, aqui a gente tem o exemplo do Moura, né? O Moura era genial, né? O Moura sabia fazer TV, né? Porque ele, além de viajar muito, ele era um cara, ele sabia ouvir pessoas que davam ideias. Sim. Então ele transformou a TV. A TV dele não é mais a mesma TV. Sim, claro. Né? Não. E assim... E ela também não é a única referência, né? Tem outras aí. O negócio é que o cara agora, os donos acham que sabe fazer, e aí os profissionais que ele bota lá para fazer... Ó, você que trabalha com marketing, veja bem, você contrata um Ayrton Senna para ser motorista da sua empresa, e você entrega o carro na mão dele, é o correto, né? Sim. Porque ele é bom. Ele é bom para isso. Aqui não, aqui o empresário ele contrata o Ayrton Senna para mostrar para o Ayrton Senna que ele é melhor do que o Ayrton Senna. Entendeu? Aí não vai, cara. É verdade. Aí fica um bando de paruara, a botar um povo brega. Paruara é o... Paruara é o quê? O paruara é um famoso, jegue. É o famoso... É um jegue, um abestado, é um avoado. Paruara. Bota uns paruaras, assim, mocoronga. Os caras vão chamar agora de paruara. A TV do Roberto... Tô sentindo tu olha para trás e tu vê a história da televisão aberta do Rio Branco, porque assim, não é verdade. No Brasil, lá fora, ainda, se consideram 57% as pessoas que assistem às TVs abertas. Então a TV não vai morrer. Não disseram morre, isso a respeito do rádio, não morreu. Hoje tu procura um jornal para ler porque não tem mais impresso e as pessoas ainda têm vontade de ler impresso. Então assim nunca vai acabar nada. Hoje tem gente que ainda quer ver um show dos Fíveres no Brasil, porque o Brasil é grande demais. Então essa realidade ela se mistura, mas ela acabou faz tempo. A internet ela não vai acabar, cara. Ela enquanto existir cheiro de jornal, as pessoas vão para o banheiro sem tablet. Sem o telefone na mão. Então, assim, tem coisas que a TV está aí pronta para ser feita. Agora, há uma diversidade grande de canais, o mercado não suporta todo mundo, e aí os critérios de distribuição dos apoiamentos, que são através das comunicações e tal, ainda não é inteligente. Tu chega para um empresário hoje e diz para ele assim, cara, anuncia no programa, que eu estou criando um programa aqui bacana. O cara diz, cara, eu não estou vendendo aí, cara. Estou numa fase, não estou vendendo muito. Eu paro de conversar com o cara aí. Com certeza, não tem diálogo, né? Não tem diálogo, porque é um imbecil um cara desse. É imbecil é um paruara. É um paruara. O paruara. O marketing é justamente para incrementar a tua venda. É o melhor, na verdade, o marketing é o melhor vendedor que ele tem. O cara pensa que está fazendo um favor anunciando 300 conto no teu programa. Verdade. Então, assim, eu fui parando por causa disso. Paruara mesmo. Não tenho condição de discutir com um imbecil desse. Com um jegue desse. Um imbecil. Então, assim, fica com o teu dinheiro. Né, fica com o teu dinheiro, cara. Tá pensando que é favor para mim? Tu quer fazer favor? Eu não estou pedindo favor. Eu estou te oferecendo a mídia para estimular os teus negócios. Com certeza. Né? Aí tu tá bem, vendendo bem. Para que tu vai anunciar? Tu tá bem. Eu tenho umas visões, eu também estudei isso. Mas assim, eu não tenho paciência para discutir com paruara. Aí tu cai na mão de quem? Do Estado. A verba tem que ser pública. Não sei o que mais. Aí fica nisso aí, pô. Só nos Paranauê, então. Clemão, mais ou menos aquilo ali, né? É uma capoeira em cima um do Fala uma pergunta bem capciosa assim pro Clemão, assim, pra ele ficar... Não faz não. Fluca de bico. Não, respeita a unção do Senhor na minha pessoa. Não. Pode dar pra ele aí, Adriano. Não, aí já é... Não, ali, ó. Não, irmão, cara, pelo amor de Deus. Clemão, o cara... Eu vou até rasgar aqui, eu não rasgo não, mas eu vou rasgar, porque você vai ter que ler isso aqui, ó. Cara, esse livro aqui é fantástico, ó. Eu gosto. É uma história, é um case de marketing do Thiago Nico. O cara é bom. Esse cara é bom. Muito bom. Do 1000 ao milhão. Aproveitar o que tem e fazer com pouco, muito. É isso? O resumo da obra? É, muito bom esse livro. Muito bom. Você vai entrar agora na hora da chibata. Na hora da chibata? É.
Peraí. E agora, depois disso... Peraí, deixa eu tirar aqui. E aí, vai ter que... É assim, Tu vai falar a verdade agora ou não vai, meu irmão? Não, mas isso aí, eu pensei que era coisa muito pior. Pode bater. Pra bater a vontade. Tá, Lembra o seguinte... Obrigado pelo livro, mas Nada. você faz uma dedicatória depois, tá? Eu faço mesmo. Que eu vou guardar com muito carinho, vou ler com muito carinho. A dedicatória dele é só da rancho. te agradecer, É que nem médico, assim. Eu sei que o seu tempo é muito valioso, né? Você é um cara muito ocupado. Demais. Vou pra igreja. Vai pra igreja. Eu quero agradecer do fundo do meu coração, assim, a tu ter vindo aqui no programa Eu também agradeço. pra conversar, pra bater papo. Pra ser um negócio bem leve, né? Porque o Dericast é um projeto pra gente conversar, pra bater papo, pra eu aprender, né? Porque infeliz é o homem que acha que sabe tudo, né? Eu não sei de É um porra paroara. nenhuma. Eu sou um paroara com... Sei que nada sei, já disse. Isso, Sócrates. Sócrates que falou isso? Eu acho que foi o Casagrande. E o nordestino já dizia Arrijanga. Arriégua. Arriégua. Então, meu irmão, quero te agradecer aqui do fundo do coração pela sua participação no programa. Eu sei que vai ser uma merda o programa, porque, né? Mas, né? Eu quero te agradecer. Merda por merda. Tamo junto. Aqui, né? Tamo junto. É o nível do Então a convidado. gente tem aqui no final do programa a hora da ripa, a hora da chibata, né? A gente tem que definir esse nome. A hora da chibata. É a da chibata, né? É. Que onde você vai chegar e vai falar pra quem tá nos assistindo uma mensagem de otimismo, né? De um carão. É a hora da verdade. A hora da verdade. É. Porque assim, a maioria que assiste também o Dericast são empresários, né? Que também tem essa Eles vão dificuldade. adorar o que eu disse deles, né? Tem essa dificuldade de investir no marketing, Mas né? olha aí os caras que anunciam como tão bem. Com certeza. Alguns também. Quem anuncia vende, né, cara? Pô, É. E algumas pessoas de também marcas que conhecidas. acompanham. Sim, senhor, eu tô te ouvindo, desculpe. Vamos bater nela. Ah, tá, o dele aqui, né? Eu tô vendo aqui ele impressionado com isso aí. No sério ver um negócio desse. O negócio de chibata, esse negócio de bater, bate, dá égua. Ah, o dele Não, eu assim, não tenho nada para esculhambar ninguém ou dizer nada contundente em relação a A ou B, até porque ao longo da conversa a gente já meio conversou sobre esses conceitos, né? Sim. Eu não gosto de personalizar mais nada, assim, de falar muito diretamente para ninguém. Todas as expectativas no Acre costumam ser sempre em torno das pessoas que são famosas ou que são políticas porque são famosas ou famosas porque são políticas. Eu tô torcendo... Tu entendeu, né? Entendi tudo. Eu tô torcendo para que tudo dê certo e a gente consiga dar um passo para frente. Eu, sinceramente, eu tenho, assim, pouca fé, né, em muitas pessoas que estão... Mas eu creio contra a esperança, né? E o que era pior para mim, que já sou idoso... Aparecendo a Dilma, pô, falando. Eu já estaciono na vaga dos idosos, né? Muito obrigado. Mas quando eu chegar na meta, eu vou dobrar, tu vai entender. Tu vai entender, né? Porque, assim, em geral, a gente olha para cá, as pessoas são nada, aí vão para um cargo político, elas ficam famosas. Aí fica arrogante, soberba, isso. né? Aí é por isso que eu falei esse negócio aí, né? São famosas porque são políticas porque são famosas. Aí uns pegam a fama e entram para a política e ficam famosas mais ainda e tal. É delas que eu estava falando, que assim, eu não tenho nada contra, né? Eu só torço que dê certo. A minha esperança é que não vai dar certo, né? Mas eu torço contra essa minha esperança. Eu torço para estar errado. Sim, também. Né? Eu torço para que o Brasil, que estava antes da pandemia, com possibilidade de crescer 2,5%, na pandemia se manteve e ainda cresceu e poderia ter fechado o ano muito maior ainda, fechou os 15 dias do mês sucessivo, consecutivo ao final do mandato passado de presidente da República, com essas notícias de desmantê-lo, né, e tal. Então, isso é claro que hoje não tem consequência, mas no final do mês já vai ter, porque as pessoas já vão ver o balanço do primeiro mês e isso vai se configurar. Porque, assim, a economia ela vai acumulando coisas e os dados vão ser processados para ser usados lá na frente. Então, assim, tem evasão já de dinheiro, sim. As pessoas já estão tirando capital do Brasil, o Brasil precisa de investimento e, consequentemente, estados pequenos como nós, que dependem e tal, eles vão precisar de dólar baixo para poder gerar riqueza com as poucas coisas que produz e exporta. Então, assim, tomara que dê tudo certo. Eu torço para que dê certo, mas eu não espero coisa boa.
Eu acho que nós vamos ter muita dificuldade, por exemplo, nós que somos crentes, nós vamos ter dificuldade com perseguição ao evangelho, e já começou, porque está vindo aí uma Babilônia legal, né? Uma coisa muito feroz contra nós, e foi consentimento de Deus, eu tenho certeza disso, e nós merecemos mesmo, porque a gente podia ter dado um outro rumo para o Brasil, não deu, mas faz parte, né, da história, é assim mesmo, e é legal que seja, né, se as pessoas se alternarem, porque tanto faz criar um monstro de esquerda como um monstro de direita. É monstro do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E eu estava muito preocupado com isso, porque a gente vê que no meio desse negócio tem gente boa, mas tem muita gente ruim de todo lado. Então, assim, Deus sabe o que está fazendo. Eu torço para que eu esteja errado na minha percepção do que é possível acontecer, para que o Brasil seja melhor, para que o Acre seja melhor, e todos nós tenhamos a oportunidade de ver, pelo menos os nossos filhos, crescerem num ambiente de liberdade, né? Porque é muito ruim crescer num ambiente inóspito à liberdade. É muito ruim para tudo. E é ruim para a economia, é ruim para a educação, é ruim para tudo. O estrago que já tinha sido feito no Brasil, 100 anos não tirariam. Nós pusemos a cara para fora em algumas coisas e agora vamos regredir. Eu tomara que a gente suporte, eu tomara que eu esteja errado, e que essas pessoas que estão aí possam satisfazer aos interesses da grande maioria do povo brasileiro, que é doentio a gente olhar as nossas cidades tristes desse jeito, eivadas de violência, porque é o que está acontecendo hoje, né? Todo mundo inseguro, todo mundo com medo de desemprego, os salários diminuindo, e vai acontecer isso. Os direitos sendo cerceados, a palavra sendo cortada, né? E uma casta de pessoas que se servem do Estado há 500 anos se mantendo exatamente do mesmo jeito, que são essas aristocracias familiares donas do dinheiro e do poder do Brasil. Tomara que eu esteja errado. Então, eu torço para que tudo melhore, e eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de ter estado com vocês e falar tão livremente do amor que eu tenho pelo Senhor, pelas coisas dele, e ter me divertido revendo amigos como o Alderian e os outros aqui. Sabia que ela tá te esperando, ó, desde cedo. Uma hora já tava aqui, já te esperando. O rapaz lá, brasileiro, né? Aquele lá, né? E foi muito bom estar aqui com vocês. Então, eu espero que tenham a oportunidade de me vingar. Quando fala dele, chega a ficar alegre lá, olha. E eu quero ter a oportunidade de me vingar dos que não aparecem aqui nas primeiras imagens e tal, mas que por trás das câmeras ficam dizendo palavras de baixo calão. Me humilhando. Humilhando. Que é o passar neles, né? Uma perobinha. O ódio de peroba para passar na cara deles, porque isso não é forma da pessoa ficar rindo das pessoas que vêm para cá falar sério. Né? E eu quero que Deus faça com que o ET reencontre Rodolfo. Né? E aí quero que vocês sejam muito felizes. E eu estou muito alegre por ter participado disso aqui. Tá? E quando tiverem outra oportunidade, por favor, não me chame. Tá? Por favor, não me faça passar por isso. Não faça passar essa vergonha de novo. Sucesso aqui para o cumprimento, como é que é? Cumprimento. Recebam meus cumprimentos em suas profundidades, com ósculos e com amplexos em si e em quem lhe for da família. Que seja feliz, né? Seja feliz, né? Então, obrigadão por tudo aí. Vou levar o óleo de peroba porque eu vou encontrar um pessoal ali. E obrigado pelo livro também. Olha aqui, rapaz. Olha aqui, Paulo. O que é isso? Isso é um relógio, né? Antigamente isso era um relógio. Antigamente era relógio, né? Chamavam. Ó, pessoal, pode falar o Dani aí. Ó, dessa novidade. Estamos com uma promoção seguinte. Se você curtir não, seguir, né? Seguir o Instagram do Dericast, do Alderian e da Transmil. E o canal. E se inscrever no canal, você vai estar concorrendo a esse relógio aqui, ó. Lindo, 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 que eu já pensei 2 vezes em não fazer sorteio e pegar ele pra mim, entendeu? Mas como eu já comprometi com o cliente, né? Eu vou ter que fazer, né? O jeito. Eu, inclusive, eu tô com o meu relógio aqui também. Eu queria fazer uma promoção também. Se quiser trocar por isso aí. Lindo, né, Paulo? Tava torcendo pra ele se engasgar. Pra quê? Eu pensei, rapaz, que vocês iam dar esse relógio aí pra mim, não. Aqui toda vez que uma vez o Adriano se engasgou, vou contar essa história, vamos terminar com essa história. O Adriano se engasgou com água, né? Na meio da rua. Quando ele tava se engasgando com água, eu já tava passando a mão no relógio dele.
Mas foi ligeiro mesmo. São vários anos na imprensa, a pessoa sai com essas manias. Então, gente, valeu. Isso aí, pessoal. Um forte abraço. Não deixe de se inscrever, compartilhar e curtir. E até a próxima. Mandar um abraço pro meu amigo Alexandre, né? De novo. Alexandre. Tá aqui no estúdio acompanhando a gente. Desde 1 hora aqui, tô te falando. Tá esperando. Tu sabe que toda vez que a gente... Tem umas coisas que você só deve procurar e achará, com certeza, no altoacre.com.br, que é o site Notícias da Fronteira. .com. O Alto Acre. Por quê? Porque é o que primeiro sabe das notícias que acontecem ali entre nós e os bolivianos. E gera credibilidade, né, cara? O jornal. Se vai chover, se vai encher o rio aqui, ele sabe primeiro. Se vai vir friar, ele sabe primeiro. Se tem alguma coisa acontecendo na fronteira aqui que não seja agradável para nós no Brasil, ele sabe primeiro. É que nem aquelas mulheres fofoqueiras da vizinhança. Eles são os fiscais, eles são vigilantes da fronteira aqui do Alto Acre. Então eu gosto muito lá. Eu parabenizo toda vez o Alexandre por isso, porque ele tem um empreendimento que é seríssimo. Eu gostaria de fazer, como vocês estão fazendo, uma parceria com ele para nós transmitirmos mais coisas juntos, tá? E fazermos um trabalho revolucionário aqui. Talvez retomar a forma séria como o conjunto da sociedade olha para a mídia, né? Num trabalho diferenciado e que eu tenho certeza absoluta que eles seriam lá protagonistas de um negócio novo, né? Legal, eu sempre tenho essa esperança com relação ao Alto Acre e gosto muito dele. Obrigado. Gente boa. É merchandising, né? Tirando o respeito do Alexandre, ele é maravilhoso. Claro, todo mundo tem o direito, deixa o cara para se divertir. Fui, tchau. Então, tchau, pessoal. Tchau, pessoal.